Descubra o som perfeito para o seu instrumento na Hugo Brandão Luthier. Oferecemos serviços de alta qualidade, incluindo manutenção, regulagens, limpezas e upgrades para todos os instrumentos de corda. Visite nossa loja na Rua Teodoro Sampaio 763, Loja 19, São Paulo. Transforme sua experiência musical conosco. Fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Maracast. E do meu lado, meu camarada Rafa Reis. Salve, Pimentinha, suave. Suave, de boa? De boa, meu irmão. É nóis. Tranquilo. E aqui na nossa nave espacial, aqui na nossa máquina do tempo, o Criodones. De boa, Criodon? De boa, opa, daquele jeito. É isso aí. E Rafa, fala pra gente quem que é o nosso convidado especial de hoje. Cara, hoje a gente tá aqui com o Jorge BTS, que é grafiteiro, artista plástico. Cara, primeiramente, muito obrigado por ter acertado o convite, ter vindo aí trocar uma ideia com a gente, contar sua trajetória, sua história. E, Beleza, tô muito feliz obrigado. pela sua presença aí. E eu que agradeço aí o convite dos amigos aí que indicaram também, né? Aham. Pô, vamos aí contar a história aí do grafite, contar minha história. Que Minha legal. história na Moca, minha história na Zona Sul, é isso. Legal. Obrigado pelo convite, É nóis, mano. pô. Nós que a gente tá feliz aí. Pô. Eu só vou dar um recado rápido aqui, meu. Se inscreve no canal aí se você não é inscrito. A gente tem uma meta pra bater aí de 1997 inscritos. Tá chegando aí. Se não é inscrito, dá aquela força. Já deixa o dedo no like aí. Compartilha aí com a galera se você gostou do conteúdo. E tem a nossa parceria aqui com a Scal. Se você precisa de suplementação, creatina, pré-treino, whey, é só entrar no site deles, a gente vai deixar na descrição. Tem o cupom também Dona Mara 10, que qualquer compra que você fizer no site, você colocando o nosso cupom, você ganha 10% de desconto aí. E é isso, né? Vamos treinar aí, porque se passou dos 30 ainda, mano, cuidar da saúde. Nós tá velho e é isso, tá ligado? E é isso, Jorge. QR Code também? Ah, sim, e tem o QR Code, você que gosta do nosso conteúdo aí, que assiste nossos vídeos, enfim, a gente vai deixar um QR Code aí, se você quiser dar aquela força pra gente aí, dar uma patrocinada no canal, é bem-vindo aí, demorou? É isso. Jorge, já vou chegar perguntando, cara, como começou o lance do grafite, assim, tipo, você era da Moca, nascido e crescido na Moca, Nascido e crescido na Moca. aí foi o quê? Pichação, foi... Tudo começou, Como foi o lance? assim, eu sempre gosto de contar essa história primeiro, porque tudo começou na escola, né? Na Sempre. escola, não sei se na época de hoje tem aula de educação artística. Na época tinha na minha sala de educação artística naquela época. Então, naquela época, é onde eu via que eu era melhor nas matérias. E aquela parada que você mais gosta de fazer, né? A Aquela aula parada que você mais espera pra... Isso. Aí, tipo, eu lembro que eu era muito bom nessas notas, assim. Eu acho que eu tinha uma professora que já me enxergava assim. E eu lembro que ela dava uma aula normal no dia, no horário de manhã, e depois ela dava uma aula à tarde, particular. E eu ia mais um outro rapaz. Então, tipo assim, eram umas pessoas que não se interessavam muito pela matéria, mas eu ia. Então, isso com 11 anos, né? Com 11 anos eu tava na mesma escola, rolou um evento de grafite, mas não era grafite na época ainda. Rolava muita pichação na época, ainda era 94, 92 e tal. E rolou um evento, num evento de grapicho, na verdade, né? No muro da escola. E eu vi os caras fazendo o nome lá, BTS. E eles fizeram, tipo, uma letra com rolo, né? Grapicha, tipo, um rolo com spray contornado. E eles fizeram umas caveirinhas penduradas na letra, assim. Eu pirei nisso. Eu falei, mano, um dia eu vou escrever esse nome, né? E foi quando eu tinha 14 anos, eu conheci os caras. Eles moravam na rua ali na Jabuticabal, ali na Moca e tal. Eu conheci os caras e pedi pra fazer a pichação, né? Foi onde começou a história da pichação, né? Então, eu fiquei 4 anos fazendo pichação tudo que era lugar aí e tal. Com 18 me despertou a coisa do grafite e tal, que eu já via revistas, né, tal, na época, revista de rap, tinha sempre umas tirinhas de alguns grafites que estavam saindo na época, assim. Tinha uma revista que chamava SB, Revista SB. Então ela tinha entrevista de rappers nacionais, né, e tal. E eu gostava de comprar essas revistas pra ver a entrevista dos caras de rap que eu gostava de grupo e tal. E aí sempre tinha um pedacinho de 2 folhinhas ali de grafite. Naquela época era mais bombe, assim, né? Foi aonde começou a me despertar o interesse de começar a fazer o básico, que era o bombe, né, no caso. E aí foi onde começou tudo. E quando você começou a pichar, como que era? Porque pichação rola muito preconceito, né? Tem muito Sim. preconceito em relação à pichação. E assim, pra sua família, assim, pros seus pais, assim, você chegava a falar que você fazia pichação? Não, ou era escondido, na época era escondido. Eu pichava com meu irmão, né? Uhum. Era escondido. Na época até. Não sei se eu devo falar isso, mas não. Melhor não. Tinha uma loja aqui na Radial Leste, a gente comprava ali, né? E de lá já saía pra fazer uns pichos.
Então era assim, era coisa de moleque, né, mano? Eu trabalhava no mercado ali na Cajobi, ali na José Gino e tal. Conheci um cara que trabalhava comigo e tal. Já fazia, também fazia os pichos dele e tal. Aí a gente fazia os rolês assim. Mas assim, era aquela coisa de. Eu fazia picho de domingo, de tarde. Porque era muito. A cidade era muito vazia nessa época, né? Domingo de tarde, assim, de dia. É porque tem ninguém E, passando e na às vezes de rua. semana eu voltava 10 horas da noite. Então eu tinha horário pra entrar em casa, né? Então, às vezes eu começava de 8 horas da noite e ia voltar pra casa 10. Então tinha dado tempo de fazer uns pichos, tá ligado? Então, foi aí onde começou. Mas era mais coisa de moleque. Depois que virou uma coisa que, nessa época de 94, tinha o Showmania já. Eram uns caras que já era bombado, assim, na pichação. Então, tipo assim, eu quero ter o meu nome também em tudo que é lugar. Foi aonde que. Mas você chegou a participar de algum dos. Tipo, tinha o Lixomania, tinha os Mais Imundos, tinha o Sim, RGS. não, de Você Crio não. chegou de Sempre alguma fiz Crio, sozinho. não? Sempre você com o Sempre seu eu com meu BTS. irmão e aham. depois eu fiz uma parada mais sozinho. Mas nunca participei de Crio, nunca gostei, assim, de grife. Naquela época chamava grife, né? Crio é mais o grafite agora. Naquela época eram as 2000 pra grifes, cá, né? né? Não, 2000 pra tinha, eu não cá. gostava, porque tinha aquelas brigas de grifes, aí eu não Sim, curtia. Eu sempre sim. fazia sozinho mesmo, pra Tem ter até, meu tem até nome. aquela treta icônica que era dos Mais Imundos com a RGS, né? Que Isso. predominou por um bom Aí tempo, virou né? uma coisa que, né? Uma coisa mais séria, né? É, Elas foram ficando mais velhos, virou tretas no point, colava no point do centro sim. pra conhecer a galera. Já começou, aí eu conheci o Mário, que era do Ritual. Então a gente fez muito picho junto, assim, tal. Os moleques daqui da Moca, o Vício P. Tinha muito cara, assim, que eu conhecia. Eu consegui fazer um rolê com os caras, assim, né? Aquela época era conhecer, né? Conhecer os caras, queria conhecer os caras, tal, pra Sim. fazer rolê junto. Era Ibope, né? Você Aham. fazer rolê com um cara que tinha Ibope pra caramba, era um Ibope pra você também, entendeu? Era assim. E E- o. Pode falar. Pode falar. Eu ia falar, além das revistas que você via os grafites lá, né? Você teve alguma influência aqui também, que nacional, sei lá, Sim, que quando fez você começou a lançar. despertar mais o lance do grafite? Sim, teve. Quando começou o lance da revista, o Binho, na época, lançou uma revista que chamava Grafite. Então ele começou viu que começou a crescer o grafite aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e tal. Começou a pegar trampos desses caras, fotos desses caras, e já começou a lançar nas revistas, né? Foi Ah, aonde eu sim. comecei a ver o trampo de todo mundo, tal. Entendeu? Então, eu via trampo de cara do Chile, da Espanha, da Alemanha. Então, isso a gente via nas revistas. Por quê? Antigamente não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha Flickr, não tinha Fotolog na Hoje é época. mais fácil, né? Hoje você, pra molecada que tá começando assim, pega umas referências, é mais Sim, fácil, mais né? fácil. Naquela Antigamente época era era revista só e lá, né? revista. Não tinha como pegar em outro lugar. Era só revista e você vê o trampo da pessoa na rua. Sim. Era tipo isso. Eu cresci ali na Aclimação, né? Que já é vizinho do Cambuci ali, Sim, Liberdade. E ali, quando era moleque, eu vi, tipo, os Gêmeos, o Nunca, sim, Nina Viché. ali, todo mundo, tipo, a galera ali no... Não começo, né? Porque eu tenho 37, né? Então, eu já peguei, eles já estavam, acho que já tinha uma ascensão ali. E, mano, eu adorava passar ali no Cambuci, ficar vendo os trampos dos caras, assim, pá. Eu vi seu Instagram depois, né, pra conhecer seu trabalho e tal. Falei, Certo. caralho, já vi trampo dele. Não no Cambuci eu não lembro, mas já vi em outros lugares, Outros assim. Falei, lugares. caralho, mano, BTS... Eu já tinha visto há miliano, assim. Sim, E o legal que eu gosto do seu trampo, mano, que é depois, assim, né, que você tem um específico que eu vi, que parece que você não tá entendendo nada, assim, que tem vários traços, assim, enigmático, mas você olha, tem uma parada ali Tem, escrita, tá tem. ligado? Eu falei, e essa que é a brisa, que eu falei, nossa, que foda, tem um BTS ali bem no meio, que você fala, caralho. Tem uns que tem até alguma coisa escrita, assim, alguma Isso. mensagem. Isso que é da hora, né? Porque você pega, você olha a arte, e não é só o pá. Você tem que olhar tá ligado? Como se fosse Sim, realmente uma obra de arte, despertar mesmo o de interesse, quadro, né? assim, né? Que, tipo, Isso. é mais conhecido. Eu acho muito legal isso, esse no seu trampo, tá ligado? Então, Pra aí, caralho, assim. então vamos para a conversa do estilo, Uhum. né? Já que você tocou no assunto da coisa, Sim. vamos para a conversa do estilo. Eu comecei a ver as revistas e eu pirava nas letras que os caras faziam, né? Os estilos, as letras curvadas e tal. Falei, meu, eu quero fazer um estilo desse, mano. Que eu achava os degradê de cor. Falava, meu, eu quero fazer isso, mano. Sim. Né? Eu falava, puta, eu quero ser igual esse cara aí. Né? Só que eu via que naquela época, eu não via muitos caras que faziam traço reto nas letras. Era mais curvados, né? Entrelaçados, né? Que no caso é o de style, né? Que eu faço. Sim. E eu falei, eu vou fazer uma parada mais só com retas, mano. Foi aonde apareceu esse estilo meu, né? Aí eu usei o nome da pichação, que os caras já me conheciam como BTS, pra usar o nome no grafite, né? Onde eu criei a sigla nesse estilo de style.
Pô, Entendeu? aí eu acho massa pra caralho. Muito legal, mano. E Obrigado, parece mano. que você não tá vendo nada, mas você olha, não tem, mano. Tem uma Sim, parada, né? a intenção da letra de style é essa, é você tentar ver onde que tá a letra Sim, ali, sim. né? E não falar, não tô entendendo nada. Não, você pode enxergar ali, eu posso até mostrar um pouco pra você assim, mas você consegue ver alguma coisa. Já viram muitas coisas nas minhas letras, de bicho, de um monte de coisa. Aham. Mas assim, quem entende da coisa, vê que tem alguma coisa ali. Sabe que tem uma letra ali, né? Sim. Nem que seja pequena ou maior, tal. Então, o lance do estilo da letra é esse enigma. Você tentar ver. Sim. Você assim, eu tenho capacidade pra ver que Tem tem alguma coisa ali, tá que ligado? nem nos filmes, né? Tem um plot twist ali no, Isso, é. no trampo, né? Isso. Eu vi que você tem um do Chivits aí no braço. Sim, Pô, que sim. massa, cara. Tem um do Sei, são, com certeza, né? Vocês são brothers, né? Sim. Pô, eu tive a oportunidade de conhecer ele. Ele tá fazendo um trampo numa banca de jornal ali no Vale do Engabaú. E eu já acompanhava o trampo dele há 1000 anos também. Sim. E, cara, ele tava fazendo lá. Falei, caralho, é o cara, né? Aí eu fui lá, troquei uma ideia, tirei uma foto. Deu uma tietada, né? Porque, pô, eu lembro muito dele do filme do Chorão, né? Sim. O Marginal. Nossa, falar Marginal lá. Né? Do É um Magnata. magnata. E ele Magnata, fez, né? Ele fez uma participação lá, o cara que rouba a Ferrari lá. Sim. E falar sobre o Chorão também, ele era muito próximo, né? Então, ter conhecido ele ali foi muito Chivits massa. eu conheci né? ele faz pouco tempo. Eu conheço ele do grafite desde o começo, né? Desde os primeiros, né? Ele pinta quase a mesma época que eu e tal. Mas eu não tive muito contato com ele em murais, sabe? Eu não. Sempre quando eu ia pintar algum mural, ele não tava. Então, eu fui conhecer ele agora, faz 2, 3 anos. Então, aí a gente criou uma amizade e tal. Ele chamou eu. Estava fazendo um trampo, eu tava fazendo um trampo na rua com um amigo dele. Então, "Ô, vamos fazer um dia um trampo junto, tal, não sei o que e tal." Sim. Foi aí onde a gente começou a ter amizade, assim, né? De trabalhos juntos, assim, tal. Onde rolou tatuagem, né? Que Que legal. ele tava voltando a tatuar, né? Essa época aí. Ah, ele que fez? Foi. Caralho, que Ele foda. fez meu rosto. Dá pra mostrar aqui? É nessa câmera aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, Fez o meu foda rosto de pra... boneco, meu bombezinho aqui, ó. Que foda, mano. Olho verde, igual eu, assim. Da hora. Puta, que da hora. Foi- Não sabia que ele tatuava, mano. Isso, Pra ele mim, era tatuava e só- ele tinha parado um tempo atrás aí, por causa do grafite, né? E aí agora ele voltou a fazer algumas coisas mais a linha de personagem dele, assim, né? Sim. Aí eu falei, vamos fazer uma paradinha junto. É isso. Ô, BT, deixa eu te perguntar, quando você começou a grafitar, qual que foi as maiores dificuldades que você teve? Dificuldade, naquela época, as latas que tinham não eram de baixa pressão, não eram as latas de spray que tem hoje, né? Então a gente fazia com as latas automotivas, né? Fazia com Colorplique, com Renner, com as latas que tinha Cologin, Cadillac, né? Que eram as latas que tinha naquela época. Então, hoje, naquela época não tinha como você tirar um traço que se tira numa lata de baixa pressão igual hoje, né? E o que eu fazia na época, quando eu comecei a pintar os trawups, os bombes, eu pegava as tintas do meu pai, tá ligado? Meu pai era pintor, e aí sobrava umas tintas que ele trazia pra casa, eu separava um baldinho ali, falava, vou fazer um trawup aí na rua, tal, e comprava uma lata qualquer assim, e aí foi onde começou os bombes, né, tal. Então, meu pai era pintor, ele aproveitava e fazia uma tinta lá com uma bisnaguinha, tal, alguma coisa assim. Foi onde... Explica pra gente, assim, pra muita gente que não sabe, o que que é baixa pressão? Baixa É. pressão é uma lata que ela dá pra você fazer um traço melhor, com mais controle. Ah, você consegue ter o controle do... Ela tem uma pressão mais baixa, Uhum. né? Uma pressão mais baixa para você fazer um traço reto, fazer um traço fino. Então, A alta pressão já é uma coisa que já é um fat cap e tal, entendeu? Então, acho que pra quem tá, pra galera que tá fazendo, então era, pra quem não pega o do baixa pressão, é mais complicado fazer, tem que ter um domínio a mais da lata. Sim, domina mais. Entendeu? Naquela época só tinha a Colorplique na época, era uma pressão dela. Era a pressão dela, era a pressão única. Então você tinha que se virar ali, tirar o gás, né, tal, e tentar fazer um traço que você faz hoje. Mas naquela época era quase impossível, né? E hoje tem, né, já... Tem várias especializado marcas. pra isso, né? Sim, tem graft shop hoje que vende tudo que é tipo de cap, tudo que é tipo de lata, canetas. Então, tipo assim, as marcas foram crescendo, o pessoal importou pra cá, tal, né? Acho que eu comecei a fazer com lata de baixa pressão em 2007, né? Então demorou um pouco pra Isso começou em para pegar uma lata boa e como fazer né? Então, a gente fazia o que tinha. Se virava com o que tinha. Ou fazia só de latex, contornava de rolo, né? Ou fazia com os sprays que tinham. E naquela época não tinha tantas cores variadas igual hoje, né? Só tinha as cores primárias. As marcas só lançavam cores primárias. Não tinha um amarelo, 3 tipos de amarelo, 3 tipos de azul. Só tinham 2 tipos de azul, né? O escuro e o claro só.
E aí, pra você fazer um degradê, você não tinha como ter a manha de fazer um degradê, né? Porque era Tinha muito, que se virar dos 30. era muito escuro e muito claro, então não tinha como você fazer um Sim. intermediário ali no meio, sabe? É isso. Sim. E você veio de uma época também, BTS, que ainda tinha muito preconceito. Tinha, Questão de grafite. Você sofreu muito preconceito no início da tinha parada, mais. assim? Tinha, Até lance de polícia, assim, que eu na acho que época não pegava muito tanto. pesado com Vou falar bem com real, não grafite e tanto porque tal. eu sou branco, mano. Sim. Bem real, porque eu sou branco. Eu acho que a galera, né, o pessoal Sim, a gente negros, tem, né, né, os tem negros eu acho uma que sofriam mais. racismo meio que estruturado, né, naquela época. Você começou em que ano? 98, 98, 99, então. por Aí aí. era foda, mas na época que Sim. era foda, né? Então, tipo, eu tenho cara de europeu, né? Então, Uhum. a polícia não me parava. Era difícil, né? Uhum. Mas tive bastante quadro, tomei bastante quadro por estar fazendo coisa que não era legal, era ilegal, não tinha autorização. Aí eu dava aquela ideia, os caras mandavam ir embora, mas eu conheço histórias de gente que sofreram bem mais que eu, entendeu? Sim. É porque Então, acho que tem a diferença de você tomar um quadro quando você tá pichando e quando você tá sim, grafitando, né? E qual que seria a diferença? Os caras pegam mais pesado quando você tá pichando? pichando é sempre à noite. A pichação é sempre à noite. Então, você vai tomar um salve maior porque você tá fazendo à noite. Os caras passam, porque tem várias histórias que os caras passam Sim, no pinta a rosto. cara, Pinta a cara. várias histórias. Pinta a cara, baixa as calças, pinta a roupa. Você já passou algum veneno, algo Não. do tipo? Não, Já nunca. passei uma vez no centro com meu irmão, que a gente tava fazendo ali o point, Um né? point ali no O point centro. ali no Gabaú. Sei. Tinha o Largo da Memória, chamava ali, né? Os caras se reúnem de sexta-feira à tarde pra se conhecer. Você diz o point ali uma travessa da 24, da Rua da Galeria. É, É esse é a point. saída do metrô em Gabaú, que tem um escadão ali. Ah, É não, uma aqui tem um praça. point também ali uma travessa na esquina da Galeria do Rock, assim, Sim. onde fica o Cine Lá é Olido o ali. Lido. Ali foi um point depois. Ah, foi depois. Mas teve um antes. Na Entendi. época de 98 pra cá, Aham. nessa época de 98, teve o Point Largo da Memória. É o mais antigo que tem. Então, Entendi. colava todo mundo ali. E era de sexta-feira. E lotava aquilo ali, porque era na saída do metrô. Era jovens que se reuniam pra trocar folhinha, pra Sim. conhecer. Uhum. Você que é o tal, não sei o quê. Então, conhecia por ali. Entendeu? Hoje, e meio que mataram esse segundo point agora, porque eles Isso. fizeram Eles construíram uma delegacia, cara. Isso. Bem na esquininha Essa ali. Aí época- matou Que o pariu. point, cara. Matou real, Essa época assim. do Lido eu já não colava, porque eu já não pichava mais. Já era Então você tava em é mais outro pra rolê, cá. né? Então eu, tipo, já não colava mais. Eu não cheguei a colar lá quando era point lá. Tanto que né? aquele documentário Picho, não sei se você assistiu, Sim. ele dá muita ênfase ali nesse Isso. segundo point, né? Tem bastante Galera, entrevista ali, né? Isso que você falou, a galera trocando trampo, né? Tipo, É. na folhinha, assim. Eu falei, Isso. caralho, que foda isso. Isso aí eu já Isso. não sabia dessa parte. Que eu cheguei a pichar, assim, né? Moleque também, como ela era ali em Cambuci, a galera estudava ali no Caetano de Campos, que era uma escola que muita gente de Cambuci estudava lá, enfim. Sim. Os amigos, mas nunca levei como uma... nunca estendi muito isso, né? Que aí eu já caí pro skate, pra música e tal. Eu já fui Sim. tomando outro, mas era tudo ligado, né? Que o skate, ele puxa muita coisa, né? Puxa tanto o lance do grafite, o lance do skate, música e tal. Sim. Então, mas eu sempre andava com a galera, assim. E eu não sabia que tinha esse lance de você trocar trampo na folha de jornal e tal. Tinha. Pá. Mas você chegou, falando desse documentário, né? Aqueles caras que sobem em cima Não. Você nunca fez uns Nunca tive. Não, mano, parkour porque não, tem uns cara que você olha assim e uns fala, mano, rapel, vamos dizer, Ela uns sobe não rapel. tem pela uns que você janela. olha assim e fala, mano, como é que os caras conseguiram fazer aí, Sobe velho? pela Esse janela. cara é Spider-Man, velho. Não, esse cara sobe por Esse fora, cara é pela janela. maluco, mano. Mano, Pela janela, assim, Sim. ó. Que é uma coisa que não tem corda, não tem segurança, não tem nada. Caralho. E é cai assim, ali já era. Não, eu sempre tive amor à minha vida, né? Então, mano, vou fazer um barato desse pra. Lógico, Não, um Ibope né? Um Ibope foda, mas nunca tive coragem, sempre fiz na rua. Eu sempre gostei de fazer em lugares que ia ficar muito tempo. Nem casa branquinha, assim, com muro branquinho, eu nunca gostei de fazer. Não é que eu imaginava, puto, o cara acabou de pintar, vou fazer um picho ali, mano. Então eu sempre fazia onde já tava, mano. Já tava destruído, sim, já, pedra, pastilha, porta, que já tava já antiga, que eu sabia que meu picho lá ia ficar muito tempo. Sim. Entendeu? Gostava de fazer assim. Sobre o lance de enquadro, diferença, a pichação é mais pra rua, né? Então a pichação já é uma coisa de vandalismo mesmo. O grafite tem como você dar uma ideia. Tem como você trocar ideia. Não, eu tava vindo aqui, um espaço aqui, eu quero fazer uma coisa mais colorida. Então é uma coisa que, assim, passa um pano melhor, assim, entendeu? Mas ainda, assim, tem algumas coisas, assim, que eles veem, só de você fazer um rabisco qualquer, já acho que você tá pichando. Não espera nem você terminar. Aí é Né? foda, né? É tipo isso. Uma coisa que aconteceu que eu fiquei muito chateado
Eu não vou saber, ali perto da Brigadeiro Luiz Antônio, que é isso em. Não vou lembrar o ano agora, que o Gêmeos, a galera, todo mundo fez um trampo ali Sim. naquela lateral ali, é a 23 ali? Ali, na A entrada da 23, é. E não sei que prefeito que era na época, acho que era Era o o Kassab, Kassab. que do nada mandou apagar Mandou apagar. tudo aquilo, mano. Cara, eu quase chorei, velho. Porque eu É. trabalhava bem na Rua Jandaia, Era um trampo que fica em que... cima, assim, ó, Sim. bem na Sim, curvinha então que você tem. via direto, Cara, né? eu via direto, saía do trampo, que era office boy na época, acho que até foi extinto office boy, né? Acho que nem existe, mas eu era É. office boy na época numa firma da minha tia e eu, mano, todo dia, pra ir trampar, eu passava ali, pra voltar, eu cruzava ali aquele avenida. Foi uma época bem de São chata Joaquim. de fazer trampo, porque ele não gostava de arte, né? Ele não... Sim. Nem Meteu o uma político tinta gosta, se você for ver, né? Meteu uma tinta cinza na época, puta, velho, em cima pra Isso. cobrir. Foi pô. nessa época que ele tava pagando as propagandas, né? Tirando todo Sim. outdoor. E aí ele queria tirar essa identidade visual de grafite, Falou que era poluição visual, poluição visual. A poluição é aquela tinta cinza Sim, do sim. cacete Aquilo é horrível, lá, né? vai tomar no cu, mano. Fiquei puto, velho. Mas o legal é que depois a galera foi lá, voltou de novo e já fez outra Sim. parada. Aí depois teve um projeto na 23, aí fez a 23 inteira. Sim. Só que aí o político já era o Haddad, né? Na época, Haddad. né? Ele apoiou, né? Porque o Dória também, na época, tava pagando umas coisas, tava, né? Já nessa época, eles estavam multando quem ia fazer grafite na rua sem autorização. Você tinha que pagar multa. Aí chegava, você Você era dava em preso, você pagava uma quadro. multa. Porra. Em lugar público, né? Que você ia fazer alguma coisa assim, né? Mas a autorização você tinha que pegar onde? Hã? Da prefeitura? A autorização Tinha que chegar lá na prefeitura, né? ó, vou fazer em pegar tal autorização lugar da e tal. prefeitura, trocar ideia e tal. Apresentar um projeto e falar, ó, eu queria fazer aqui e tal, tem condições. Tá? Aí Nossa, eles, aí tem que eles esperar que ver se dão eles uma... aprovam ou não, né? Tem que ver se aprova ou não. Se querem que fazem ou não, entendeu? Nossa, até fazer tudo isso já passou a inspiração, né? De fazer, porque, mano, até levar o papel, não conseguiu Puta merda. velho. Você é louco. Já pagaram? A prefeitura já pagou algum seu? Pagou esse... Já, Ficou já puto, pagar? teve um que você ficou Já puto, pagar, falou, paga quase todo dia. sério? A gente vai lá e faz de novo. Caralho. Principalmente esses de cinza, né? Mas teve um que, tipo, que Doeu no coração. aquele que você Que falou, doeu não. mais. Teve um que você falou, puta, esse filho da puta, mano. Que você até nem dormiu de tão puto. Não tô Algum lembrado, emblemático, mano. assim, que, Tipo, sei não lá. tô lembrado. Assim, meus trampos sempre duram bastante tempo na rua, né? E eu faço muito mais em casa, tá ligado? Em parede de casa, assim, que alguém deixa fazer e tal. E quebrada e tal. Não, assim, espaço público. Assim, o que doeu foi da 23, né? Porque logo que o Haddad foi prefeito, ele chamou uma legião de grafiteiro pra fazer lá, pagou tudo certinho material, deu um apoio. Deu, acho que um ano depois, o Dória entrou na prefeitura. Aí foi, apagou tudo. Eu acho que esse que doeu. Porque eu fiz uma letra de 14 metros. Caralho. Só que eles apagaram todos. Deixaram um ou outro assim. Apagaram todos. E ele fez aquela coisa de paisagem de planta e tal. Ele fez, Sim. foi isso que ele gastou com isso. Você fez um de 14 metros? 14 metros. Mano, sou bem leigo, tá? No lance de grafite. Como que os caras conseguem fazer aqueles trampos, no seu caso, de 14 metros, sem perder sei lá, sem perder a dimensão da parada, que você consegue ver de longe, você tá exato, assim. No caso, como eu que faz fiz, isso? eu fiz na horizontal, né? Não fiz prédio. Eu fiz um muro na horizontal. Mas esse Entendi. de prédio é uma coisa que o cara faz o projeto, ele pega lá, tira a foto do prédio, ele vai gabaritar cada pedaço onde ele vai fazer o grafite dele. É igual Por isso aqueles que sai- desenhos que você fazia antigamente? Sim. Você faz vários quadradinhos. Sim, sim. Ah, é dessa forma. Essa então. forma é mais antiga, mas hoje em dia tem projetor, Ah, então tem o grid orgânico, que é você fazer várias figuras, vários símbolos, e você tira uma foto uhum. da parede com grid e você projeta o seu trampo no grid. Então você vai saber onde cada linha é naqueles símbolos, onde vai cada linha. Que eu vejo os caras nos andaime, assim, eu falo, Isso. caralho, mano, como que sabe que tá exato ali, né? Sim. Pá, mas... Ou às vezes o cara projetou ali, numa Uhum. distância bem longa, assim, um projetor que alcança ali para fazer o trampo daquele tamanho, ou ele fez esse grid ou ele fez no gabarito, Ah, entendi. entendeu? Mas é bem complexo. O gabarito é bem complexo porque cada quadradinho vai um pedaço do trampo. Então imagina você fragmentar Sim. e depois para ficar tudo certinho. Você já fez algum Não dessas fiz ainda. dimensões, Ainda assim? não. Mas Mas tá já nos planos, né? Tem um plano, lógico. Eu já fiz muito em bar. Pelo menos eu já fiz um rosto de 4 metros, assim. Então projetei e fiz um com escada, com andaime. Você falou de bar, eu dei uma olhadinha no seu Instagram e Sim. tal, pra conhecer mais do seu trampo. Eu vi lá, acho que eu já até vi uns bar ali. Eu falei, tipo, a parte externa, assim, Sim, né? sim. Eu falei, caralho, que foda, mano. Fiz muito ali na Vila Madalena, ali, algumas coisas.
São Bernardo, Osasco. Foi expandindo, né? Meu trabalho foi expandindo. Tipo, foi aonde eu comecei a fazer a letra, eu vi que minha letra tinha uma parada mais abstrata. Era onde eu conseguia jogar isso em qualquer pilar, em qualquer fachada. Sim. E aí um dia eu joguei numa fachada no centro, né? Eu tinha um rapaz que vendia tênis, que era o João, ali bem ali na Lago do Paissandu, ali tinha uma loja ali. E aí ele falou: "Você não quer fazer a fachada aqui?" Foi acho que a primeira vez que fiz uma fachada de loja assim. Eu te dou 2 par de tênis aí foi onde eu fiz. Olha que legal. Disso daí eu comecei a apresentar no meu Instagram, no meu pai. Aí foi onde começou: "Você não quer fazer na minha loja assim? Você não quer fazer na minha academia assim?" Foi onde que eu fui trabalhando com isso, né? Você faz muito trampo, o abstrato. Eu tava tentando lembrar dessa palavra desde quando eu tava vindo pra cá, velho. A porra do abstrato. Porque eu falei, ele faz muito Sim, abstrato. Até sim. quando eu falei do seu trampo, né? Eu falei, pô, querendo lembrar abstrato, porque parece que é tudo abstrato, mas Isso. tem algo ali dentro, tá Tem ligado? algo. Se você pá. E eu vi que você faz várias Eu fachadas de faço, abstrato, assim, o muito meu foda. meu estilo de letra é o Wild Style, sim, mas eu coloco muito abstrato e tento colocar muito 3D também, né? Sim. Com luz, com efeitos, assim, pra deixar uma letra bem cibernética, assim, bem robótica, assim. Eu gosto desse estilo, eu gosto desse jeito, sabe? E você usa Então, muitos personagens também, né? uso. Eu vi que você faz uns trampos com alguns personagens juntos também. Além do, é, É além bem do, legal isso além do, também, do cara. style, eu gosto de fazer os trawups, que é as letras mais elaboradas, que dá uma leitura melhor, com algum personagem que eu curto, de Disney, de cartoon, Eu vi da super-herói, Marvel lá que você da fez o Marvel. Thanos, né? Que tem o do Sim, Thanos, que eu achei sim. style pra caralho. Eu falei, É, caralho, foda. que assim, desde moleque eu gosto de desenho, Uhum. piro no X-Men, sempre gostei, tenho várias tatuagens de X-Men e tal, de herói e tal. Aí eu falei, mano, eu vou jogar isso no meu trampo também. Acho que é uma coisa que eu posso adicionar como uma lembrança da minha infância, alguma Você coisa lembra assim. o primeiro trampo de cartoon que você fez, assim, de um personagem que você gostava? De cartoon, Até herói mesmo. Não, o modo geral, não precisa ser É, cartoon exatamente, mas putz, algum já primeiro fiz. personagem assim que primeiro você. personagem, assim, que você fez. Você falou, caralho. Putz, ó, quando eu tinha 11 anos, que eu tava na escola, foi o primeiro desenho que eu lembro que eu fiz bem complexo. Era o Ed do Iron Maiden. Ah, do Iron Maiden, o Ed. Aquele boneco, aquela caveira Sim. com a cabeluda lá, eu fiz ele numa folha com um lápis. Né? Ele tinha um machado, assim, alguém puxando a camisa, assim. Que Eu acho que foda. é a capa de um disco deles, Uhum. assim. Eu copiei ali, foi um dos primeiros desenhos mais difíceis que eu fiz, assim, que eu lembro. Mas, assim, os personagens foi surgindo porque eu via, assim, eu via sempre um amigo fazendo personagem, criando o seu próprio personagem. Eu falei, eu vou fazer um Pernalonga, vou fazer um Uhum. Mickey mais estilizado. Acho que o Pernalonga foi o primeiro, eu acho. Quando você fez o primeiro grafite seu, assim, que você fez, assim, o primeirão, assim, aquele que você olhou assim e falou, caralho. Qual a sensação que você teve, mano? Tipo, você Putz, olhava e falou assim, caralho, fui eu que fiz, tá ligado? o Tipo, primeiro mesmo eu lembro que foi na Rádio Leste, mas aí foi uma parada onde você falou, você teve dificuldade, tive, que era só as tintas. sim. Eu não tinha spray naquela época. E qual que foi a sensação que você teve ali de falar, Eu falar, tive que puta, pular uma grade, caralho. fazer lá no muro, bem na radial. Eu falei, putz, primeiro grafite, né, que todo mundo vai ver, assim, e tal, Aham. né? Na época não tinha foto pra tirar, né? Não tinha. Tinha com as câmeras mais de filme, né? Sim. Os Kodak, Aí né, da eu vida. comecei a ir pro centro ali onde você falou que você frequentava muito os Cambuci. Eu É, comecei a ir ali. muito pro Glicério, ali na parte É do aquela parte mesmo, centro, ali. Lava Eu Pés gostava de ver ali, aqueles pilares Lava lá. Eu Pés, já via assim. Trampo dos Gêmeos lá. Já via, eu falei assim, mano, eu quero ter o meu ali também, né? Foi onde eu comecei a fazer, e aí comecei a conhecer um ou outro, assim. Foi onde comecei a ser conhecido, assim, né? Uhum. Porque aí, tipo assim, você vê o trampo do cara na rua, mas você não conhece, porque naquela época não tinha internet, não tinha nada. Então, às vezes, ou você trombava na rua o cara fazendo, ou você via no Fotolog, que era na época, que era a rede Sim. social que tinha na época. E assim, fui conhecendo as pessoas assim, os caras assim, entendeu? Uhum. E aí foi onde fui convidado, comecei a ser convidado para os eventos, né? Cara, ia ter um evento em Jundiaí. Aí vai chamar eu, mais um, aí chamava eu ia. Aí eu conhecia um, aí conhecia outro, e foi onde eu comecei a conhecer a galera, né? E a gente tá até tentando, trocando ideia antes de começar, que você foi fazendo do seu time de coração, né, no Palmeiras, né? Sim. Você foi fazer um grafite lá, mano. Como que foi a sensação? Qual que foi Ali de fazer foi. dentro do estádio do seu time, mano? Na verdade, era um lugar que eu. É o que faltava, assim, pra mim, tá ligado? Fazer, assim, por um dia eu vou fazer alguma Palmeiras e coisa. roxo, né? Palmeiras e roxo. Roxo não, verde. Palmeiras e verde. E aí eu falei, não,
Na minha cabeça eu sempre pensava assim, mano, eu projetava onde eu queria fazer alguma coisa, tá ligado? Foi onde eu vou fazer nesse lugar. E aí rolou um convite de um amigo tal. Ele já tinha me avisado uns 2 meses antes, tal, que ia precisar e tal. Aí eu falei, não, vamos aí. Eu tava num turbilhão de um trampo em São Bernardo, que eu tava fazendo uma fachada, que eu tava milhão e tal. Ele falou, meu, tem que ser hoje, tem que ser pra ficar pronto daqui a uma semana. Aí eu, Caralho. putz, mano, e agora? E eu tava cansadão do trampo lá de São Bernardo, que eu tava muito a milhão, era muito longe de eu me deslocar da minha casa pro lugar e tal. E aí eu fui, falei, vamos aí, eu abandonei o trampo que eu tava fazendo para poder aceitar esse do Aliança. Né? Então foi tudo muito corrido. Eu queria ter feito algo mais trabalhado, melhor, com mais tempo. Mas como ele já queria, o rapaz, o dono do camarote, queria uma coisa mais rápida, porque na outra semana já ia ter o jogo, ele já ia inaugurar, teve que ser muito rápido, entendeu? Puta, velho. Mas a sensação de, pô, eu tô pintando aqui, eu ver o campo ali, que foi muito perto, porque o camarote lá é bem plano, assim, no campo, né? Você saiu do camarote, você tá no campo. Né? Você já tá naquele bancada, você já vê o campo na mesma linha. Não é em cima nem nada. Mas aí, tipo, ele falou assim: faz você o desenho, pau, ou Isso. você já tinha eles já tinham Não, uma eu já ideia sabia antes? o que fazer porque era meu time do coração, né? Sim. Mas foi uma coisa que eu tive que criar na hora. Muita coisa teve que criar na hora. Ah, você teve que criar na hora. Teve que criar na hora. Legal. Ah, Coisa assim, na isso é hora. legal, não é? Olha, não, De- legal, porque deixou mais livre, assim, Sim. né? Ele falou, não, faz aí, vocês que sabem fazer, vocês que sabem mexer com spray. Mas muita coisa foi criada na hora, nada de, eu quero isso aqui, aqui. Não, a gente teve que pesquisar, ver o que ficava legal ali e fazer. Pô, é legal, deve ser bom, né, mano? O cara chegar pra você assim e falar, mano, confio em você, no trampo de vocês, Sim. mano, vai Tanto é que aí, depois só ele quis um faz. trampo meu lá dentro, né? Eu fiz uma Aí você letra. fez outro ainda? Eu fiz no mesmo camarote, ele quis uma coisa bem grafite mesmo, não só coisa do Palmeiras. Ah, sim. Não só nada relacionado ao Palmeiras, né? Mesmo porque não tinha que ter nada do clube, tinha que ter o verde e branco ali, mas nada relacionado ao Allianz Parque, Sim. né? Então tinha que ser uma coisa assim pro torcedor e lá também é uma coisa que rola muito show. Não é só o lance do camarote para torcida. Sim. Rola muito show no Allianz Parque, então aquele camarote também ia ser usado para show. Então tinha que ser uma coisa mais não só muito torcida assim, né? Muito nada de mancha verde, nada, não tinha que pôr nada disso. Então tinha que ser mais uma coisa assim, uma frase de um hino, uma parada assim, um desenho de um porco chutando a bola. Aí foi assim. Aí depois ele quis fazer uma letra escrito Fanzone, bem grafite mesmo. Eu fiz um javali bem colorido lá. Ele viu meu trabalho em São Bernardo e falou: não quero que você faz aqui também. Então, como lá também rola camarote de show, ele quis fazer uma coisa bem street, assim, né? Bem lifestyle, assim, bem. Deixa eu te perguntar, você que é palmeirense, você ia bastante no Parque Antártica? Eu ia, Na meu. época que era Parque Antártica, né? Lógico, meu pai me levava quando tinha 11 anos. Eu vi o Evaí jogando, mano. Eu vi Nossa. o Evaí fazendo gol no Allianz Parque, com 11 anos. Qual o melhor Palmeiras da sua época? Da sua opinião, foi o melhor Palmeiras assim que você E viu eu acho jogar? que da época de 93, 99, 94? 93, 94, mano. A gente tinha um time bem foda ali e fazia muito gol na época, né? Que nem o de hoje. Mas aquela época eu tenho mais lembrança porque meu pai me levava, eu ia com ele, tá ligado? Então, tipo, É porque acho que quando a gente é foi o mais novo, começo do amor da coisa, assim, né? quando a gente é Então, mais novo, a gente pega essa memória e guarda, e né? guarda. Depois que a gente vai ficando velho, a gente não vai guardando muita coisa, né? Sim, sim. Teve muito. Mais esse lance do meu pai mesmo me levar. Eu lembro que ele gostava. Não vamos. Aí, tipo, eu lembro que eu ia só ir com ele. Ele levava um outro irmão, mas ele me levava mais, tá E ligado? o Parque Antártica era bem raiz, né? Era bem Bem raiz, né? raiz. Bem, tinha o fosso ali, né? Sim. Eu já vi vários jogos ali, prensado na bancada, assim. E tinha aquela época do fosso ainda. Eu vivi essa época, e graças a Deus eu Uhum. vivi essa época. Porque muita gente não sabia como que era antes, né, mano? É. Então. Pessoa que vê hoje, assim, como que é aquela arena de hoje, não É viu aquela que, coisa raiz, né? por exemplo, eu sou corintiano, eu fui no Pacaembu muito com meu pai, né? Aí eu vou na arena, na arena hoje em dia, assim, tipo, porra, é legal, o bagulho, a parada, É, como falar? modernizou muito. Modernizou, tá legal, mas você sente meio que saudade daquela coisa Sim. raiz, sabe? Não A sei se você raiz era tem você comprar o bilhete lá, ficar isso, na fila pra você ver o jogo, tá ligado? Você exatamente. chegar 2 horas antes, ficar na fila, 2 horas lá pra pegar o bilhete e falar, puta, eu consegui entrar, não sei o que era, tipo isso. Hoje em dia não, facial, você entra, você compra pela internet, tá ligado? É tipo, E eu acho que fui no show do Titãs, que teve no Allianz Parque. Cara, realmente o estádio é foda, cara. É bonito pra caralho. quando eu pintei lá, tava tendo a produção, a montagem do show da Ivete, com um cantor de rock aí, americano aí. Então, nossa, quando eu vi assim,
De baixo. Eu tinha visto, já tinha ido no Allianz já umas 3 vezes, mas eu tinha visto da arquibancada. Uhum. Agora eu vi lá de baixo, assim, onde o Gandula fica ali. Nossa, é maravilhoso, né? É, É uma coisa de você falar. é europeu, né, o Você negócio. se sente em outro país. País. Você acha que você tá em outro país, em um estádio europeu, tipo Real Madrid, Uhum. Barcelona, tipo isso. E qual título do Palmeiras que mais te marcou? Mas me marcou. Eu acho que foi a Libertadores em cima do Flamengo. Do Flamengo? Achei que tinha sido de 93, pô. Não, não. Da de 93 eu tenho boas lembranças porque eu trabalhava no mercado e os donos do mercado eram Uhum. palmeirense e o cara que trabalhava no Frios era corintiano, então nós aloprava ele, tá ligado? Então, tipo, era o apelido dele era Lula, porque ele Sim. parecia o Lula, né? Então, essa época foi boa porque eu lembro que eu assisti o jogo dentro do mercado. Eu tinha aquela camisa bem antiga do Palmeiras, que era bordada, só não tinha patrocínio nenhum, que eu ganhei de um cara e tal. E eu lembro que a gente assistiu na televisãozinha, o Palmeiras virou, foi pros pênaltis lá e tal, na prorrogação ganhou e tal. Eu lembro desse jogo, esse jogo eu lembro bem. Mas acho que o do Flamengo, né, o da É prorrogação que o foi do. que fez o gol lá na prorrogação, o Davidson fez o gol. Eu acho que foi, Não, e porque eu pior tava que. num lugar que tinha muita gente e Engraçado que pior que tipo, tava vendo o jogo, né? Aí os caras falaram, porra, só falta o Davidson entrar e fazer o gol, mano. Dá 5 minutos o cara entra e faz o gol, velho. em 2008 também eu fui na final, que o Palmeiras ganhou em cima da Ponte Preta, foi 5-0. Sim, Eu tava lá na arquibancada também, é uma boa lembrança também. sim. Aí já foi, era Parque Antártica ainda, né? Já ainda era, Era e muito já tava já raiz. quase acabando. Isso, eu lembro também quando eu era mais moleque. Eu lembro do Maracanã, que era. Que a gente assistia jogo da TV e tinha aquela. Puta, como é que fala, mano? Era onde ficava o povão, mano. Que era R$ 1 o ingresso, aí ficava Sim, da geral. geral. Nossa, era sensacional você ver jogo ali. Você Maracanã, né? assistir Eu jogo nunca pela fui TV, no você vê, Maracanã. tipo, uma galera ali, tipo, do lado do campo, assim. E na época era R$ 1 pra pagar, mano. Você pagava R$ 1 pra entrar pra ver A da geral era na geral. época Caraca. o tobogã do Pacaembu, né? É, exatamente. Né? Eu também Era fui muito muito. Pacaembu, no jogo do Muito. Palmeiras do Pacaembu. E então, e como, mano, além das dificuldades que você teve pra começar a fazer, é, como é que foi a transição do picho, mano? De tipo, de você falar assim, mano, vou fazer o grafite, cara. Será que vira fazer o picho, pá, vou fazer o grafite? Como é que foi essa transição pra você, mano? Pra mim, eu já via que. Não sei, eu não consigo explicar porque foi muito natural, assim. Uhum. Na época que eu comecei, assim, que eu comecei a fazer o primeiro, meu irmão fazia. Meu irmão mais novo já fazia. Então, tipo, eu acho que eu fui mais por causa que ele fazia ali, eu vi a galera fazendo também. Eu falei, vou ver como que é, né? Aí, na época, comecei, ele parou, né? Ele parou. Aí eu continuei. Eu falei, aí eu comecei a desenhar bastante nas folhas e tal. Eu falei assim, puta, eu vou criar uma letra que vai fazer ali. Foi o que eu falei, eu comecei a ver as revistas de grafite americano, alemão, né? Eu falei do chileno. Então eu vi as letras bem estilizadas. Eu falei, eu quero fazer essa parada. Foi onde rolou essa transição de eu falar, eu vou comprar as latas e vou ver o que sai, né? No começo era aquelas letras pequenininhas, tal, que você faz o tamanho que você consegue fazer, a estrutura, e tal. Depois eu fui fazendo maior e foi onde eu falei pra você, né? Eu fiz na 23 de maio lá, uma letra de 14 metros. E como é que funciona essas paradas, tipo, de linha, cada traço, o nome de cada traço, como é que é cada traço? Tipo, É... Os porque eu traços sou não bem, têm sou bem nome, leigo da Não, parada, você tá assim. falando O o traço. estilo de o E estilo da estilo de letra, você letra, o fala. traço, essas paradas, assim. É, tem a Bomber, né? Que foi a Isso, que mais popularizou no início ali dos isso. O anos Bombe é uma 90, né? coisa mais simples, né? Uma letra mais redondinha, com duas cores, bem simples, coisa rápida. É mais o vandalismo mesmo. Aí tem o Trawap, que é uma letra mais trabalhadinha, é quase o mesmo estilo do Bombe, mas com mais peças, um pouquinho mais de cor. O Piercing, né? Que é uma letra mais trabalhada ainda, mas com melhor leitura, né? Com mais cores também, né? Mais com curvas, né? Aí você pode pôr mais cores, mais efeitos. O de style é um mais complicado no caso, né? Foi onde eu quis, mas eu passei por Uhum. todas essas formas. Eu quis passar por todas as formas e tentar aprender todas. E quando foi que você consagrou o seu estilo? Levou muito tempo? Levou, mano. Que hoje, mano, você bate o olho, sabe que é seu, tá ligado? Levou. É que cada um, né? Cada um dos grafites você bate, sabe que é o artista, tá ligado? Se levou, Levou muito. levou assim, o que eu fui tentando fazer foi isso. Eu era convidado para ir para evento, eu falava, aí eu no dias de antes eu montava todas as latas que eu tinha, vou fazer dessa cor, eu já desenhava alguma coisa antes, né, para ter ali na hora, né?
Foi bem difícil no começo, porque você não tem tanta habilidade no traço, né? A habilidade no traço que eu consegui foi na pichação. Mas o spray no grafite é diferente. Você tem que ter um flow, você tem que ter uma técnica ali e tal, até você descobrir o tempo da lata. Então, foi onde eu comecei a usar as latas melhores, que eu fui começando a melhorar, assim. No começo era aquelas latas lá, eu voltava pra casa do Camão, tudo sujo de tinta. Hoje em dia, não. Hoje em dia é só 2 dedos e acabou. Entendeu? Só os que, né, os E- mais próximos do bico, né? Então foi aonde eu consegui me descobrir aí, nos eventos, né, os eventos que eu era convidado, né? Fiz muito trabalho na Moca, na minha rua, na rua da minha mãe, na rua de baixo, pedia para fazer e tal. E era aquela coisa, pintar com fundo e fazer um trampo meu, né? Foi aonde eu adquiri experiência. Foi ali. Mas eu comecei para onde eu morava ali, e depois que aí na época tinha a primeira rede social que deu boom assim, era o Orkut, mas o Orkut não era uma coisa muito de ligada à arte, era mais pessoal. Foi foi o Fotolog, né, no caso, né? Acho que foi em 2008, 2007. Era Por aí. Fotolog, que é um Instagram daquela época. Eu sempre falei isso, né? Que É o Instagram daquela época. Você botava uma foto, 20 comentários, acabou. Era onde o pessoal começou a postar os seus trabalhos. Sim. Foi a primeira rede social de internet que o pessoal começou, antes da revista, né? Depois da revista. E como são esses eventos de grafite, o BTS? Os caras liberam uma parede Isso. gigante pra cada. Como? É Hoje em dia, leigo, assim, velho, nunca vi. Por isso que eu te hoje em pergunto. dia, assim, eu comecei assim, eu conheci um rapaz na Zona Norte, que faz grafite na Zona Norte. Ó, eu tenho um muro aqui, a gente vai pintar, eu, mas não sei quem, vem pintar com nós? Vem. Aí eu vou lá na Zona Norte, pinto com eles um mural. Aí depois eu criei amizade com ele, vou fazer um aqui na Moca. Eu morava aqui na Moca, chamava pra fazer um aqui na Moca. Entendi. E aí assim a gente foi se conhecendo. Então o evento é isso, é O evento é você isso. chamar dois, três brother. Ah, tá. Mais, né? Aí, às vezes, Entendi. quando rola uma coisa de prefeitura que é um muro maior, aí já é uma coisa que alguém foi lá, pediu autorização. Ó, eu preciso disso tanto material, quero tinta para poder pintar um muro, e eu vou chamar uns 10 caras. Você falou disso. O que rolou lá na 23, que apagaram depois, rolou alguma conversa com a prefeitura antes de fazer Sim. não, a primeira, não depois que apagaram. A primeira rolou uma conversa com a prefeitura, uma Dos Gêmeos? liberação. Não, da 23, que apagaram de todo mundo lá Sim. na época. Rolou uma conversa com a prefeitura no Rolou. primeiro, ou eles foram lá, fizeram e o Kassab Não. foi lá e apagou Não. porque não tinha nada documentado, assim, vamos dizer. Não, Esse o dos Gêmeos, eu acho que eles tiveram autorização para fazer aquilo, né? Então foi na maldade mesmo, então. Né? Ali foi na maldade. Eles quiseram eu apagar. achei que tinha sido. Eles vamos fazer aqui, Na época vamos falaram deixar assim, a gente bonito. apagou sem querer. Não foi sem querer. Sim. A política quis apagar porque era um lugar que passava muito carro, né? Aquela época de cidade limpa, né? Que eles acham que cidade limpa é só apagar o que é visual. É. Mas o lixo no o chão. lixo no chão, a rua, o Sim. bueiro, o rio, Morador de o rua, que rio não tem, poluído. que não tem ali, né? Não tem um Isso. atrato, né? Isso cuidado não da interessa, mas prefeitura. o visual, o grafite naquela época era crime. Era o crime da cidade. Sim. Mas e as outras coisas que aconteciam que eles não investiam? E hoje tá bem diferente, né? Hoje não. que bom, né? Graças bom. a Deus, né? E eu eles acho, assim, conseguiram entender. Porra, andando de carro desde moleque, você vê, mano, vários trampos e tal, assim, você vê, mano, faz parte da cidade, né, mano? Faz parte. Tanto da 23, mano. Eu falo, caralho, tipo, depois que tiraram, mano, eu fico, puta, ficou uma merda. Foi, tipo, E a gente tem que cinza feio do agradecer a caralho. esses caras que começaram aí, né? Colocando a cara a tapa, fazer a parada. E hoje em dia a gente pode fazer alguma coisa assim mais tranquilo por causa desses caras que se jogaram lá no começo. Cobra, Gêmeos, né? Que colocou seu trampo lá sem saber se iam gostar ou não, porque gostavam de fazer. E hoje em dia muita gente né, dá pra fazer uma parada tranquila porque o grafite é mais aceito, né? Sim. Naquela época eles tinham todas as dificuldades e mesmo assim faziam. Sim. E Entendeu? hoje tá mais tranquilo, hoje com a informação, com tudo que você tem, você é muito mais Hoje em dia tranquilo todo fazer. mundo gosta, né? Assim, tem, lógico. Tem muita gente que é ignorante de você tá com um spray na mão e achar que você é pichador. Hoje em dia tem até exposição, né, cara? Exposição, Isso, hoje em dia você tem vê tudo. Todo mundo a virou artista. evolução que Todo mundo virou teve, artista, né? Todo mundo se especializou no que gosta de fazer. E você faz uns quadros também, Faço. pelo que eu vi. É diferente? Foi trabalhoso? Porque assim, uma coisa é você fazer na parede com spray, outra coisa é você pegar um... Sim. Eu acredito que tem uma diferença, mas Tem. foi tranquilo pra você? Como que... Foi porque eu gosto de ser muito perfeccionista nas coisas que eu faço, tá ligado? Eu gosto de
trabalhos bem detalhados. Eu tenho bem paciência pra isso, tá ligado? Quando eu comecei a fazer os quadros, E como que foi a inspiração? O começo dos quadros? Vamos fazer o uns começo quadros. foi da professora da escola, Não, né? não, de tipo, sair da parede e começar a fazer uns quadros, Porque eu assim. Ou você via. já fazia quadros desde aquela época? Não, não fazia quadros Então, desde mas aquela veio época. depois, né? Eu Depois que falava, você eu se tenho que ter. consolidou no grafite, né? Porque eu comecei a ver revista e eu comecei a ver que os caras que já estavam na caminhada começaram a fazer quadros também. Entendeu? Aí foi o lance de comecei a ver exposição. Falei, pô, preciso fazer um também. Uhum. E aí foi onde eu comecei. Falei, pô, posso pôr o meu trabalho num quadro, eu posso vender. Uma galeria, colocar Muita numa gente galeria. já me procurou, assim, naquela época, de falar, puta, eu quero um quadro seu com a sua letra. E até eu não tinha quase feito nada ainda. Aí eu consegui vender, entendeu? Hoje em dia eu faço pra, lógico, rolar uma exposição. E é uma coisa que me desliga um pouco da rua e me desliga um pouco da vida pessoal, entendeu? Então é bem diferente da parede, né? Outra É, coisa, né? é outra coisa. Você quer fazer uma coisa para eternizar, né? O quadro é uma coisa para ficar eternizado, A né? parede sempre tem um Parede não, arrombado que vai lá e apaga, né? entendeu? Parede é uma coisa que você não sabe até quanto tempo vai durar aquilo, né? Sim, O quadro já não. Você pode pôr na casa de alguém, você sabe que vai para algum lugar, sim. entendeu? Vai ter um. Ele pode até viajar o mundo, né, cara? O seu quadro, né? Sim, Ele pode ir pra lógico. vários lugares, Hoje em né? dia tem grafiteiro viajando para tudo que é lugar, Sim. né? E se jogando mesmo e tirando Sim, passaporte, vou pintar lá, vou fazer uma exposição o, lá. o Até rola até Cobra, convite. né? O Cobra. Tá rolando É já doido. mais convite do que você indo lá de louco lá e tentar fazer alguma coisa. Não. Tá rolando convite é pra você ser convidado para expor em tal lugar. Entendeu? Porque é o reconhecimento do trabalho da pessoa, né? Sim, Isso aconteceu com Gêmeos, aconteceu com Cobra, com Crânio, um monte de cara que foi crânio. pra Você falou lá. que o Cobra foi, né? Foi onde? Pra gringa fazer? Cobra foi. O Cobra tem vários na gringa, né? Eu Tem conheci o bastante. Crânio também, cara. O Crânio eu Sim. viajei com ele, ele acho que tava no começo, já tava no corre, em 2009. Eu estudava com a ex, não sei se eles estão juntos, mas eu com uma namorada dele da época, era da mesma sala que eu. Falei, meu namorado faz uns grafite aí, pá. Aí ele colou, tá, e quando ele fala, eu faço uns pá, e com o tênis, né? Isso. Acho mó style o tênis, fica cheio de respingo de várias cores, Sim, assim, né? sim. Ele colou, pá, não sei o quê. Quando eu fui ver, eu falei, caralho, mano, eu já vi seu trampo em vários picos aí, viajamos junto, fomos pra Santos e tal, curtir uma onda, uma Crânio eu praia peguei ele na época que ele tal. nem fazia esses índios ainda. É, É, eu peguei ele fazia outros personagens assim e tal. uhum, Ah, e fazia letras também. Como eu fui muito convidado para pintar na Zona Norte, né? Eu conheci muito cara que era de lá. Zona Norte tem uma leva de grafiteiro bastante ali, né? E eu conheci ele lá, conheci o site, conheci ele, e a gente começou a fazer uns murais juntos assim também, ó que legal. né? Então eu conheci o Crânio bem no comecinho, assim, bem. Hoje em dia a gente é amigo, desde aquela época e Que tal. legal. E eu fiquei mó feliz, né, que teve uma edição do Big Brother, eu acho, que tipo, olhando assim, vi um trampo dele, eu falei, caralho, mano, onde É, esse arrombado foi parar, teve velho? uma, teve uma época que o Big Brother convidou uns artistas para pintar o Sim. cenário É a lá, né? parte externa, eu acho, Isso, da casa, né? isso. Pô, achei e muito foda isso, né, mano? Assim, eu só não curto Sim, muito a mano. Globo, mas eu acho que tudo é bem-vindo, né? Sim. Quando vem com lance de arte, poder dar voz e né, Visibilidade também. visibilidade pro seu Visibilidade, né? trampo, É isso é o foda, tal tá ligado? do esforço que a gente fez lá no começo Sim, e depois é reconhecido, tá ligado? sim. Já fiz vários trampos para várias marcas, assim, tipo Motorola, Sony, Ó, que tá foda, ligado? cara. Escritório da Motorola eu fiz. Eu acho que foi um dos trabalhos mais. Que assim, eu joguei o meu estilo lá. Os caras quiseram o meu estilo. Não era uma coisa que, eu quero uma letra escrito Motorola, não. Eu quero sua letra colorida aqui. E se vem um contratante e fala, ó, eu quero que você faça um trampo, mas você pode fazer. Se o cara põe uma, quero que faz assim, assim, assado, se o cara se interfere ali, você, pra você te incomoda isso? Não, é Quando o assim. cara Aí a gente pede, vai falar agora da minha parte profissional, é que isso que foi eu onde quero. virou o meu trabalho, Aham. né? Em 2011 eu, eu trabalhava aqui na Zona Leste, né, na Abel Ferreira ali, trabalhava de metalúrgico. Sempre trabalhei, mesmo fazendo grafite, eu sempre trabalhei em empresas. Então, eu trabalhei já em firma de meia, metalúrgica, né? Marcenaria e tal. E eu, nessa época eu tava numa metalúrgica, só que eu não aguentava mais trabalhar, não quis. Eu já pegava algumas coisas para customizar e tal, eu continuava fazendo grafite normal e tal, mas tinha o meu trabalho semanal ali de trabalhar das 8 às 6 e tal, de segunda a sexta. E aí eu fui mandado embora dessa empresa. Foi aí onde entra a transição de trabalhar com isso, né? Em 2011 isso aí aconteceu e eu já estava numa religião que eu frequento hoje e me direcionaram para trabalhar com isso. Falou, você gosta disso,
você vai trabalhar com isso. Não é isso que você gosta, não é isso que você se sente bem, então você vai trabalhar com isso. Foi onde eu comecei a pegar as fachadas, customizar tênis, fazer qualquer coisa assim que tinha alguma coisa para ganhar dinheiro, né? O lance do cliente, no começo foi muito difícil, porque eu não sabia negociar. Então eu achava que o meu trampo ali valia 200 conto. Eu comprava 300, eu cobrava 500 pau, eu comprava 300 pau de material, eu ganhava 200 reais só pra fazer um mural. Então eu não tinha essa noção de negociação, de ali tratar com o cliente e tal, né? Foi aonde eu comecei a desenhar tudo que era coisa. Eu pintar escola, pintar academia, loja, fazer logotipo, né? Foi aonde. Mas fazendo o seu trampo ou fazendo o Não, que eles pediam, no caso? tem a coisa separada. Tá. Tem gente que pede só o meu trabalho, minhas letras, meu Uhum. abstrato. Tem gente que pede só aquela Um coisa trampo específico. específica. Eu Entendi. faço os dois. Porque pra Entendi. mim, se eu tenho talento pra isso, eu vou fazer os dois, né? E eu tô ali ganhando dinheiro pra isso também, é o meu trabalho, eu vou fazer. Mas já tive muito cliente que me deu trabalho, assim, de falar, putz, mano, não gostei desse jeito. Putz. Contar uma E aí? história, vou contar uma história que aconteceu no centro, mano, tá ligado? O cara queria que eu fizesse o logotipo dele numa placa, bem ali na República, né? O logotipo era um diamante, assim, e tal, com o nome escrito Seven, é o nome da loja. Só que a parede de superfície não era lisa, era uma placa meio que chanfradona, assim, e tal, né? Eu fiz escada, eu fiz um dia de feriado, cobrei o valor que tinha que cobrar, e eu já desconfiei porque, assim, ele quis ir comigo comprar tinta. Quando eu faço o meu trabalho, eu mesmo compro o meu material, eu mesmo faço toda essa logística, eu cobro o valor junto com a tinta, eu mesmo vou lá comprar, eu mesmo levo, eu mesmo trago de volta. E aí ele quis ir comigo, mano, né? Aí Aí cobrou assim. já achou estranho Já já. achei estranho porque, tipo assim, eu não vou te dar o dinheiro do material pra você ir lá comprar, não sei se você vai voltar. Ali eu já devia ter ganhado a maldade dele, né? E aí eu fui lá, comprei a tinta com ele, comecei a fazer, fui no feriado, era dia 1 de maio, que era o dia do trabalhador, né? Vou trabalhar no dia, eu não tenho essa coisa de feriado, de domingo, eu trabalho qualquer dia. E aí eu fui trabalhar esse dia. Eu fiz o logo lá, tal, ele só olhando lá, tal, legal. E aí ele falou, eu tenho que dar uma saída, eu já volto. Não, tá bom, que é uma mulher ali, tá ali, não sei o que e tal. Não, beleza. Quando ele quando eu acabei o trabalho, eu falei, ó, acabei já aqui, ó. Mandei uma foto pra ele, falou, nossa, tá lindo, não sei o quê. Ó, tem como você voltar amanhã, eu te pago? Hum, Aí eu tinha Como acabado o assim? trabalho, ele nem voltou pro lugar que eu tava, né? Que a gente tinha combinado ali, né? Tava no centro, guardei a escada lá do lado lá que ele pediu pra eu guardar e tal, e deu 2 dias, cadê esse cara? De me falar, ó, tá aqui o dinheiro e tal. Eu fui cobrar ele. Falei, e aí, fiz o trabalho lá e você não me pagou ainda, tal, não sei o quê. Faltava uma parte, né? Que era o restante. Aí ele, não, é que eu não gostei do trabalho. Por telefone. Não gostei do trabalho. Eu falei, como assim não gostou? Não, que acho que ficou torto, tá, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu fiz o trabalho, mandei uma foto e você gostou. Não, mas é o que eu conversei com a minha mulher aqui. Eu falei, mas a gente não negociou com a sua mulher, eu negociei direto com você. Mas assim, eu acho que o que eu te devo não vale. Eu acho que vale tanto. Ele falava que valia menos, e ela achava que eu tinha cobrado tava caro. Aí eu falei, então vamos fazer assim, eu vou conversar com você pessoalmente. Aí eu saí lá do Campo Limpo, né? Naquela época não tinha muito trampo. Então era aquela coisa de ganhar o dinheiro bem pouquinho assim e tal. Fui lá. Fui lá trocar ideia com ele. Ele falou, então, eu não gostei e tal, não sei o que mais. Eu falei, por que você não gostou que eu posso melhorar? Ainda fui assim, né? Atencioso pra ele. Ele falou, não, é que eu acho que vale só isso. Ele tava me devendo acho que 500 conto. Ele falou, eu acho que só 200 pau a mais só e tá bom. Eu falei, é isso que você acha que você vale? É isso que você acha que vale o trampo? Então. Aí eu falei, sabe o que eu acho mesmo, mano? Você não tem o dinheiro pra me pagar. Aí ele já cresceu o olho assim, tipo, como assim eu não tenho dinheiro? Dinheiro pra mim não é problema. Então, se dinheiro não é problema, eu fiz o trabalho, você tem que pagar. E aí, tipo, rolou esse estresse aí, ele foi lá. Eu falei, não, faz assim, mano. Paga o que você acha que vale, então. E aí ele foi e pagou, 200 conto. É isso mesmo? Eu falei, é. E aí ele teve a moral de olhar pra minha cara e falar assim, ó, mas não esquenta a cabeça não, o que você tá perdendo aqui, você vai ganhar lá na frente. Eu falei assim, já o seu caso, já não sei, né? Falei assim, Nossa. e faz assim, ó, fica com os 300 pau que falta, que acho que vai fazer mais falta pra você do que pra mim. E aí ele entrou pra dentro da loja. Todo mundo, eu conto essa história pras pessoas, porque você não foi lá e jogou tinta, você não foi lá e zoou Eu o ia falar isso trampo. agora. Eu falei, não. Eu acho que o universo conspira pra quem, né, faz as Sim. coisas erradas, tá ligado? Tanto quem faz o bem quanto quem faz o mal, né, Quando cara? quem faz o bem, eu falei, eu não vou fazer maldade com o meu trabalho. Então, se ele tá. Aí ficou um tempo lá, porque assim, eu sempre
descia ali no metrô República pra comprar material, eu sempre passava ali. Aí ficou zoado Depois e deixou lá, né? deixou lá, ficou uns 2 meses lá ainda. Né? Ele falou que ia pôr um adesivo, que não sei o que, ia ficar mais perfeito, mas a placa era aquelas placas de chanfrada que não é lisa, né? Então, depende do ângulo que você olha meio pouco torto, você olha de frente, tá certo. Então, aí eu nunca mais vi esse cara na loja. E o trampo ficou lá. Depois de um tempo, aí enquadraram lá, fizeram tudo certinho, mas é uma história que, tipo assim, o cara não me pagou o que devia e hoje em dia, assim, eu trato com o cliente assim, ó, você quer, beleza, eu não vou ficar implorando trabalho pra ninguém, né? Quando eu já percebo que tem alguma coisa errada, eu falo, procura outro cara, mas eu indico outro cara e tal, entendeu? Vou Pra não, jogar o Bel pra outro. entendeu? É mais fácil, entendeu? Não se Sim. estressar mais. Eu já me estressei muito com trabalho comercial. A pessoa, você fala um valor, tá ligado? E a pessoa acha que não vale. E aí ela fica esperando a coisa ficar pronta pra ela falar, nossa, agora sim eu vejo que vale. Entendeu? Então, o elogio e a satisfação da pessoa só vem depois que você fez. Enquanto você não fez ali, ela tá achando que tá caro. Entendeu? Então eu fui aprendendo a negociar, aprendendo a ver o que eu queria escolher o trabalho Já que sabia o que é furado aqui, que não é. já sabia, né? Isso foi me adquirindo experiência, entendeu? Com isso de trabalhar com grafite. É bem difícil, assim. É As que você, com o pessoas tempo acham. você vai criando uma casca, né? Aí às Mas vezes assim, até. já fiz muito, muito trabalho que um valor que a pessoa pagou com gosto, assim, ó. Tipo, não só o pagamento, mas você vê o olhar A na pessoa satisfação, né? que ela gostou mesmo, assim, sabe? Muitos trabalhos, a maioria. Esses aí são exceções, né? A maioria sai satisfeita, porque eu também faço uma coisa que eu gosto de fazer, faço com amor, então fica mais fácil pra pessoa gostar, tá ligado? Não Então, é só pelo dinheiro, não. como você já deve ter passado por vários tipos desse tipo de situação, então às vezes você meio que já cria uma casca, né? Então já sabe o que é furado e o que não é, né? Às vezes a pessoa deve falar assim, ah, ele é meio estrela, meio, né, não sei o quê. Mas não, é porque você tá valorizando o seu trampo, né, mano? Sim, sim, eu tenho que valorizar meu trampo. Eu tenho que Exatamente. saber que eu sou bom pra aquilo. É lógico. Se Mano, a você tá pessoa saindo não da sua percebe, casa, aí já não é problema você tá meu. saindo da sua casa, mano. Você vai lá e faz o Sim, trampo, tá ligado? Você é o tem que que eu ser. explico, né? Eu explico, falo, tem um transporte, tem limitação, tem a segurança, que Sim. você vai fazer um andaime, você tem que estar seguro. Então as Sim. pessoas acham que é assim, faz aí. Tipo, é uma coisa que tem muita gente que pensa que é assim ainda. Faz aí, você gosta de fazer, você não precisa ganhar dinheiro com isso. Tipo assim, você gosta de fazer, você faz de graça assim, na rua, por que você vai aqui, você vai cobrar? Esse cara é Filha foda. da É bem puta, né? assim, é bem assim. Eu escuto muito isso, tá ligado? Escuto muito isso. Caralho, mano. Merda, hein? Não muito assim, mas tem umas coisas que as pessoas te tiram assim, sabe? Aí eu falo, não, se você é um trabalho que, ó, eu tenho gasto de transporte, eu tenho gasto de alimentação. Aí tem a segurança, tem o material. Além do material de tudo isso, tem o valor que vale o trampo. Sim. Porque você vai ter um trabalho meu aí, Uma né? coisa que eu aprendi, BTS, é até galera de casa aí, meu, nunca questione o preço de uma arte, velho. Sim. Porque o artista, ele sabe o quanto vale aquilo, tá ligado? Então, acho que a gente tem que levar isso pra vida em tudo, tá ligado? Seja na música, seja no grafite, seja num quadro, seja em tudo, tá ligado? O artista, ele sabe quanto vale aquilo. Então, é uma parada que a gente Ele sempre tem que sabe valorizar. porque Nunca pedir desconto, nada, Isso. tá ligado? Tem que pagar aquilo que o artista acha que vale, tá ligado? Assim, quando é um cliente que eu já tenho, eu consegui criar uma cartela de cliente assim bem que são fiéis assim, que sempre me chamam para outros trabalhos, tal. Sim. Então assim, quando já é uma coisa que eu falo, eu posso dar um desconto, eu dou, tá ligado? Mas Sim. alguém que eu não conheça e quer um trabalho, ele vai ter o valor ali e a gente pode negociar. Agora, a pessoa por preço, tá ligado? Que tudo que eu aprendi, mas você tá fazendo uma coisa que você vai fazer em 2 horas ou em um dia. Tá, mas aquilo tudo que eu tô fazendo em um dia eu aprendi em 20 anos. Isso mesmo. Entendeu? Vai lá Isso que a você gente que acha não- que é caro, tenta fazer. Isso. Aí Eu quando você falo, começa- pega a lata e tenta fazer uma estrela. Tá ligado? Aí É você isso. vai Faz a estrela e valorizar. pinta a estrela. Sim. Aí, tipo, onde você entra na mente da pessoa, tá ligado? E por isso que, né, que a gente nunca deve questionar preço, Isso. nunca, Pra tá nada, ligado? né? Pra nada. E demorou muito pra você chegar a precificar seu trampo, BTS, porque assim, eu moro com artista plástico também, né? O Yuji, ele faz quadros também, ele faz roupa também, e ele teve uma dificuldade muito grande, que você até comentou um pouquinho, né? Puta, quanto que eu cobro, tá ligado? E ele, quando fechava um trampo, ele mandava mensagem, falou, mano, eu não sei quanto eu cobro. E era mais foda pra ele, também se acontecer com você, se puder contar a história, que quando vinha empresas grandes querendo um trampo, pedindo um trampo pra ele, aí que ele ficava maluco, porque ele não sabia quanto ele cobrava. Tipo, ele ficava assim, meu, se eu cobro pouco, eu acho que os caras Vai sair poderiam pagar perdendo. mais. Porque você fala, puta, será que esse trampo eu cobro 2.000? Mas, puta,
acho que posso cobrar 8, talvez. E ficava, e ele mandava mensagem, e a gente ficava falando, calma, vamos ver quanto que cobra, né? Então aí vinha empresa grande, ele, cara, não sei quanto que eu cobro aqui, se eu cobro 2 pau, se eu cobro 6 pau, não sei o quê. E ele, quando ele mandava uma mensagem com o preço, o orçamento dele, ficava, mano, não dormia quase, né? Porque às vezes o cara não respondia, levava um dia pra responder, porque, Sim. puta, será que cobrei muito? Porque assim, às vezes quando a empresa é grande, você quer ter seu trampo ali, tá ligado? Só que às vezes, né, fica aquilo, putz, será que eu cobrei muito? O cara não vai. E, porra, como que foi Às isso vezes pra você acha que você você? cobrou muito, né? O cara fala É, assim, nossa, só? às vezes é muito pouco, Tem essas enfim. ideias também, é. Quando você conseguiu consolidar o tipo de você falar, e se o cara falar não, não é isso, foda-se, tá ligado? Ah, no começo, eu fazia sempre um cálculo, tá ligado? De quanto que eu ia gastar de tinta. Quantas latas de spray eu vou usar, né? Ou lata de spray ou lata de latex. Quanto tempo eu vou levar para fazer isso, né? Então, aí hoje em dia eu faço todo o cálculo, né? Certinho para ver o quanto eu posso cobrar, né? E a gente, as marcas, você sabe que tem grana para pagar, tá ligado? E eles Uhum. querem ter um cara ali bom para fazer aquilo, né? O que a pessoa não tem que ter é medo, tá ligado? Meu, ela tem que, com o tempo, ela saber o que ela vale, tá ligado? Ela tem que saber o quanto ela gastou ali na frente com coisas que ela não ganhava, assim, lá no começo eu comprava muito a lata. Eu lembro que eu tinha meu salário, eu gastava, tipo, metade do meu salário só em lata, só pra fazer 2 mural, entendeu? Uhum. Então, todo aquele gasto que eu tive lá no começo, hoje em dia eu quero recuperar, entendeu? Então, tipo, eu faço todo esse cálculo. A dica que eu dou é essa: faz todo o cálculo que você tem de tempo que você tem que entregar para o cliente, de prazo, quanto de material, né, metragem e tal, o que que você tem que fazer espaço, e aí você põe o seu valor, né? Cada um tem o seu valor. É isso que eu acho que é onde a galera trava, né? Pelo menos Trava com o meu porque tem brother é medo, isso. mano. Porque tem Então, ele medo. ficava em choque, Você ele não tem que. sabia quanto que cobra, tá ligado? Eu fui muito assim também. Tipo, se eu cobrar 10 mil, a pessoa vai achar muito caro. Porque se você falar, né, acima de três dígitos de zero, a pessoa já, nossa senhora, né? Então ela acha que não vale. Por quê? Porque ela pensa assim, eu posso fazer isso, por que que o cara tá cobrando tudo isso? Mas ela não pensa no cálculo das latas, porque a lata é caro, porque o tempo que você tem que fazer, o tempo que você vai ter para fazer aquilo, tem o prazo que você tem para entregar, tem essa coisa de prazo também. Então o que a pessoa não tem que ter é medo, depois de um tempo, cobrar sim o que vale. Eu tenho tanto tempo para fazer isso aqui, é tanto que é, entendeu? Então, no começo eu tinha esse medo também, mas depois eu fui aprendendo não, putz, é uma marca ali que tem uma grana, eles vendem um celular lá, Motorola, que nem eu fiz por uma agência que me contratou, Aí já fala desse trampo pra gente, como que né? foi também, já. O da Motorola foi assim, na época, eu tava com uma outra pessoa, ela me indicava pros trabalhos, ela fazia muito evento, ela me indicava. E aí rolou a agência me contratar, né? Aí eu lembro que na época a Motorola tem um outro escritório lá nos Estados Unidos. E eles pegaram aí eles iam receber uma visita do pessoal de lá para aqui pro Brasil. O escritório ali na Vila Olímpia. Eles iam receber uma visita do pessoal de lá. Eles queriam deixar o escritório igual eles viram lá. Eles viram um vídeo que um cara fez um grafite, um Ascend, né, um cara da Venezuela. Ele fez toda a temática, cada parede que descia assim fazendo um vídeo tinha um grafite dele, um quadro, uma coisa assim. Eles queriam impressionar esse pessoal de lá e fazer alguma coisa parecida aqui. Aí foi onde eles me chamaram, né? Aí tinham 2 paredes no escritório e uma parede que eles queriam que eles colocavam 3 quadros, né? E fora letra caixa, essas coisas mais com madeira, que eles fizeram um design, deixaram bem estilosão para receber esse pessoal. Quando eu fui apresentar o meu trabalho para eles, eu tinha feito um layout, né? Um layout numa folha. Apresentei, eles gostaram primeiro e tinha uma outra parede. Nessa outra parede, eles não gostaram porque era o wood style, né? Era uma coisa muito complexa, tudo colorida, tal. E eu tinha 2 layouts, um com a letra colorida e o outro com escrito Motorola. O seu estilo de trampo é wood style, que chama? Ah, tá. Wood style. O tipo da letra. Isso. Aí, tipo, levaram pegaram os 2 layouts e levaram pro dono da empresa para ele escolher qual que queria que fizesse na parede. E ele escolheu o wood style, Ó, que né? foda. E aí foi onde eu consegui pôr o meu trabalho num escritório uma marca muito foda, assim, tal. Sim. E aí eles quiseram fazer toda essa identidade da onde eles tinham visto lá nos Estados Unidos para o Brasil, né? Acho que para mim foi um dos que eu mais gostei de fazer, porque
eu vi que a marca valorizou muito o grafite, tá ligado? E valorizou muito o meu estilo. Eles quiseram muito o meu estilo nessa época, né? Eu acho que pra mim foi assim, um dos melhores que depois que eu fiz, assim, me senti mais satisfeito, tá Ah, ligado? imagina, mano. Porra, se colocar numa Tipo assim, marca, putz, cheguei uma num auge bom, multinacional, assim. né? Uma multinacional, Isso, porra, que isso. foda. Entendeu? E, tipo, quando você faz, assim, um trampo e você fica assim, puta, mano, acho que dá pra colocar mais isso aqui. Ou, tipo, você já sabe que finaliza e pronto, já era, acabou. Eu Ou tenho uma regra. ou Tenho você uma termina regra. assim, porque como a gente meio que mexe com música, produção musical, então a gente mixa lá, mas fala, porra, não, acho que dá pra colocar isso aqui, dá pra colocar aquele. Nunca termina, né? A gente, É que pra gente, a música nunca termina. A gente para a música. Porque se a você vai gente, mexendo. É. não, dá pra colocar isso aqui, não, não. Mano, tem uma hora que a gente fala, mano, vamos parar. Para. Que, é isso, É. que às vezes o menos é mais, tá Pra ligado? vir no Então, outro dia com uma ideia melhor, né? no grafite também rola isso. Chega uma hora que você fala, mano, dá pra. Não, vamos parar. Tem que. O meu estilo tem uma regra, né? Então é o começo de um esboço, uma pintura, né? Depois tem o contorno, os efeitos. Então tudo isso vai se aparecendo. Mas eu crio tudo isso na minha cabeça um dia antes. 1 ou 2 dias Você tem antes. uma ideia, Eu já tenho a basicamente, do que ideia você vai fazer, formada. né? Quando alguém me convida para algum muro, eu já sei o que eu vou fazer. Que cores, eu vejo as cores que eu tenho, lógico. Mas eu falo, putz, dessa vez eu vou fazer dessa cor, com esse contorno, com desse formato, né? Eu peço até uma foto antes para a pessoa para saber que cor vai estar o muro, né? Para mim, para ter combinação de cor. Para mim, o grafite tem que ter combinação de cor, mano, porque senão fica uma coisa muito estranha, né? Então, a molecada que tá começando agora tem que estudar cor, né? Estudar cor e formas, né? Quem gosta de grafite tem que estudar a primeira coisa, o que combina com o quê? Que cor combina com o quê? Muita gente fala assim, nossa, o que você fez combinou muito. Por quê? Porque na minha cabeça, eu já estudei lá, né? Já tem essa ideia já de dar Havia as tinta. revistas dos caras que faziam ler, os murais, eles faziam as letras combinando uma com a outra. Fazia cada um seu nome, né? Eles faziam, 5 caras. Aí fazia Aham. cada um seu nome, todo mundo com a mesma cor, né? Olha que foda. A gente faz aqui também. Então, tipo, é uma coisa já que a gente projeta, né? Sim. Projeta antes de fazer tudo na nossa mente. E já teve época que você teve bloqueio, assim, você fala, puta, mano, não tá saindo nada, mano, de ideia pra fazer uma parada assim. Algum bloqueio criativo. Você falou, pô, mano, não tô conseguindo. Teve, eu acho que na época que eu tava numa fase que meu pai faleceu, Uhum. tal, em 2011, 2015, né, no caso. E aí foi uma coisa que me deixou um pouco abatido, assim, né, de continuar, né, do lance de clientes que não fechavam o trabalho, sempre dava errado. Mas por quê? Porque às vezes a gente tá numa vibração ruim, tá ligado? A gente tá num negativo. E aí isso faz com que não venha nada pra você, tá ligado? Então eu tava numa. Hoje em dia eu sou mais positivo, eu sou mais. Não, beleza, você quer fazer? Beleza, vamos fazer. Se não quer, tudo bem. Outro faz, tá ligado? Eu indico outra pessoa. Antigamente eu era muito. Não, eu quero fazer de qualquer jeito. Puta, é um bagulho que. Uma oportunidade boa. Aí se não rola, você já fica mais Já fica negativo. milhão, tá? Eu precisava do dinheiro, eu precisava ali, né? É como eu fui pra Zona Sul, né? Morar sozinho, eu tinha que pagar aluguel, pagar minhas contas e tal. Então, tipo, era uma coisa que era uma obrigação, tinha que rolar, tá ligado? Então eu me consumia muito negativamente com isso, tá ligado? Aí foi rolando os bloqueios de não conseguir fazer. Bloqueio, entendeu? Mas assim, o comercial me fez destravar, por quê? Porque é uma coisa que eu também gosto de fazer, né? Escola, uma loja, uma academia. Por quê? Porque eu crio um ambiente. Você cria um ambiente, você deixa uma coisa mais harmônica ali, de uma pessoa que não sabe o que fazer, tá ligado? Você deixa mais bonito e tal. Então é como se fosse como eu posso dizer, ali uma distração pra mim, né? Fazer o comercial também. O da rua é o que me satisfaz ali, que eu tenho que fazer, que às vezes eu tô nervoso, ela vê, ela fala, não, você tá nervoso, tem que pitar. Então, tipo, eu vou pra rua, eu volto melhor. Mas o comercial é uma coisa mais profissional, se torna uma coisa mais profissional, mais séria, tá ligado? Sim. Mas é também uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque eu também gosto, né? Não é uma coisa que, você tem que fazer isso aqui. Lógico que hoje em dia eu tô escolhendo o que eu quero fazer, mas a pessoa fala assim, eu quero desse jeito. E você ir lá e conseguir fazer daquele jeito, e a pessoa falar, caramba, você conseguiu mesmo? É o que te deixa bem, tá ligado? Às vezes Teve várias fases que eu tive bloqueios assim, né? Por essa negatividade de, não tá rolando trampo, eu tô desanimado, mas você tentar fazer uma parada e a parada não sai, você fica, sim, pô, sim. mano. A gente fala isso porque na música também rola muito isso, né?
Sim. De você quer tentar fazer uma parada Inspiração, e não, né? não Não tem tem uma inspiração, inspiração, aí você faz e fala, puta, não tá bom, aí não te satisfaz. E eu acho que creio que também isso, em Tem. todas as áreas, isso Tem dia rola, que você né? não tá bem, não adianta. Por mais É. que você queira sair na rua e fazer alguma coisa, vai dar alguma coisa errada. É, você tá tão ruim que tu consegue fazer aquele bonequinho Não, dos é- bracinhos, assim. É onde você vai tomar um enquadro, tá ligado? Pra fechar Por com quê? chave E porque você tá negativo na coisa, É, mano, entendeu? exatamente. Você tá sem suas proteções e tal, aí você fala, putz, aí, ó. Mano, eu imagino a adrenalina que deve ser, né, mano? Você tá fazendo. Acho que até no piche, né? Você tá fazendo piche assim, você fica. Mano, deve dar uma adrenalina, porque de ser pego, né? Sim. Você fala, caralho, mano, os caras me É, pegar o aqui, eu tô coração. fudido. Sim. Esses dias a gente foi, eu fui com o Sérgio Free lá no centro. Nós tava no meu ateliê lá, tomamos uns. Vamos fazer um rolê agora de madrugada. Eu, o quê? Você é louco? Não, vamos aí fazer uns bombes, fazer não sei o quê. Mano, já tenho mais de 40 anos, cara. Eu não sou mais moleque. Não, vamos aí, vai. Eu fui com ele, mano. Mano, melhor rolê que a gente fez, porque a gente ficou madrugada fazendo. Descemos ali na Roosevelt e tal. Demos um rolê no centro. Fiz 2 lá na Roosevelt, ele também fez tal. Aí você vê nóia, você vê puta, você vê travesti, você vê. Tudo que tem na rua, você briga, aí você vê tretas, mano, polícia o tempo inteiro em tudo que é lugar. Então é essa adrenalina que a gente gosta, Sim, tá né? ligado? Foi uma coisa que. Um rolê muito da hora, assim, porque fazia muito tempo que eu não fazia, tá ligado? O rolê de dia é legal, tá ligado? Mas à noite, mano, é diferente, mano. É que a noite Que é é outra mais. energia, assim, é uma coisa que você. Putz, você sabe que você tá fazendo errado, tá ligado? Você sabe que A sensação do você errado que você tá fazendo, né? te dá mais prazer, assim, uma Sim. adrenalina a mais, tá ligado? É da hora. Aí lembrou um pouquinho das antigas, né? Lembra um pouquinho das antigas. Esse rolê fez a gente lembrar muita coisa da antiga. Porque a gente ficou até 4 horas da manhã na rua, né? Uma hora que a gente tava fazendo lá no Minhocão, a polícia passando. Eu falei, mano, para que a polícia tá vindo lá daquele lado. Aí nós atravessamos a rua, aí a polícia passou, a gente continuou depois, tá ligado? Tinha até Então esquecido tem como essa, que se é tinha da hora isso. essa sensação de risco, tá ligado? Sim. É legal, eu gosto também. Eu acho que isso que move a galera que picha, né? Sim. Eu acho que essa adrenalina de estar fazendo uma parada que proibida, no caso, e ficar aquela tensão de, mano, se me pegar aqui, eu faço, sabe? Acho que isso Sim. que move a galera de fazer, Isso. né? De subir lá e É. falar, eu posso lá, eu vou fazer, eu vou Pô, pôr meu porque tem nome uns ali. lugares, cara, que eu vejo e falo, mano, como é que É. esse cara subiu ali em Esse moleque é cima, mano? corajoso, é. Pô, e Esse como você moleque é falou, da corajoso. Ibope, né, mano? Da Ibope. É o... Quanto mais você tem um lugar de risco, mais você vai ter o seu nome exaltado ali, porque você fez um lugar muito difícil, quase impossível de um ser humano fazer, tá ligado? Subir lá e pá, tá Sim. ligado? Vocês falavam das Crio, né? Eu falei assim, pô, mas aqui o que eu mais vi é o Carlos Adão. Carlosadão. Onde você via, tinha até comentado aqui com o Gambit aqui do podcast passado, que pô, onde você vai, você vê lá, Carlos Adão, né? velho? Carlosadão e Lixomania. É a dupla. Fala que você vai Mas lá. Carlos Adão é uma crio ou é um. Carlosadão é um cara que faz só? Ele. Eu acho que esse candidato a político e tal. Mas é um tiozão que pinta uma faixa preta, assim, de latex, de brocha até, né? Pinta de preto, que é o Carlosadão de verde. Você já conheceu ele? Não, eu conheci, já vi vídeo dele no Ah, YouTube tá. já e tal. É, e ele põe umas frases muito engraçadas. Carlos Adão é o gostoso. Carlos Adão é o cara. Essas coisas bem engraçadas, assim. O delicioso. Tipo, aí ficou... Aí você vê em alguns pontos em São Paulo, tem sempre uma Mano, faixinha. onde você vai em São Paulo tem Carlos Adão, mano. Aí ficou como se fosse aquelas propaganda política, tá ligado? É. Sim. De se pintar o muro de branco e pôr o nome do político. Ele fez essa parada, só que menor, tá ligado? Então ele Uhum. colocava em alguns cantinhos estratégicos, tá ligado? E fazia essa sátira de Sensacional. dele, assim, né? Mas ele começou faz muito tempo isso? Tipo, Acho que sim, anos é 80, né? antiga, da antiga, mano. Aí foi um dos primeiros aí, ó. É, da antiga, mano. Teve algum lugar que você nunca, que você gostaria de ter feito fazer um trampo e não conseguiu, assim, algum pico, sei lá. Vou dar como exemplo, tipo trem, vagão de trem, por exemplo. Já fiz. Teve trem. algum, Já tem fiz trem. algum lugar que você quer fazer, ainda não Sim. fez, assim, que você Carro cara, forte. Porra, que Ia nossa, ser ia foda, fala aí. o carro forte. Não cê é louco. com os caras lá dentro, mas pô, que autorização tem? Pô, deixa eu fazer um trampo aí. Sim, ligado? Já fiz em trem, já passei uma dificuldade ferrada lá em Jundiaí uma vez. A gente foi em 5, né? E ali a linha de trem de Jundiaí, dá pra você entrar por fora, porque ela é aberta, né? Então a gente foi fazer um cargueiro lá, e aí quando a gente tava terminando, deu ruim. Viu um polícia lá da linha, assim, correndo. Eu só vi os caras falar, corre que é polícia. Na época, essa situação é engraçada. Na época, todo mundo tá com as suas latas no chão, todo mundo começou só... Os caras que já tinham terminado só correndo, eu terminando lá ainda. Eu fui inventar de ainda juntar minhas latas para não levar, para não vou deixar aí. Eu tava com uma bermuda que a cinto tava caindo, mano. Nossa. Aí imagina, eu carregando a mala
tá ligado? E a bermuda caindo e o polícia comigo atrás de mim. Para, com o revólver na mão, mano. E eu correndo na linha, na madeira, assim, ó, pulando. Parecia, tá ligado? Ping-pong. Aí consegui sair da linha, os moleques já estavam lá na frente. E aí, o que a gente tinha que fazer? Tinha que pegar o trem de volta. A gente, já tava em 5. A gente pegou o primeiro ônibus que a gente viu. A gente não conhecia a cidade. Primeiro ônibus que a gente viu, a gente pegou. Pra sair desse lugar. Né? Eu falei, putz, a polícia vai estar atrás de nós agora. Ferrou, mano. Tá ligado? E adrenalina lá em cima, né? E aí perguntamos, pô, esse ônibus passa em tal lugar? Passa. Aí a estação antes que a gente tinha que pegar pra não entrar de novo na estação de Jundiaí era Várzea Paulista. Então a gente andou de Jundiaí até Várzea Paulista. Nossa. Depois que desceu do busão, umas 2 horas. Ia perguntando na rua, onde que é Várzea Paulista? Onde que é a estação Várzea Paulista? A gente andou 2 horas. Nossa, ligado? que rolê, hein? Aí entramos na estação. Mano, na hora que nós sentamos na estação, assim, no trem, entrou 2 polícia, mano. Os Nossa. caras na porta, assim. Aí nós, puta, eles, mano. Os caras descobriram nós, acharam nós, seguiram nós, não era, tá ligado? Aí deu pra ir embora suave, tá ligado? Essa foi esse rolê, o cara apontou a arma pra mim. Eu assim, poderia ter morrido ali, né? Porque eu olhei pra trás e ele tava com o revólver assim, e ele podia ter atirado, ninguém nem ia ver. Esse foi o maior veneno que você acha Foi o que você mais passou? risco, acho que foi mais risco. arriscado foi Mais esse? arriscado porque o cara mandou parar, não parei. Caralho. Tá ligado? Eu não parei, eu quis correr, eu falei, não vou rodar aqui sozinho, porque os moleques que fizeram antes eles já estavam lá na frente, né? E eu com a bermuda caindo, segurando a mochila, tal, mais dificuldade ainda pra correr, e o cara correndo atrás de mim, eu não mandou parar, eu não parei. Caralho. Né? Já passei muita coisa ali já, mas esse rolê de veneno do cara apontar e eu falar, não vou parar não, mano. Eu pensei assim, eu não vou deixar todo mundo rodar por causa minha, porque eu fiquei pra trás. Sim. Então, na minha cabeça, eu falei, não, eu vou correr até onde eles estão. E o cara não atirou, ainda bem. Nossa, ainda bem, cara. Dei sorte esse dia. Morrer pela arte é foda. É. Né? Ou é foda, né? Eu falo, caralho, o cara morreu. Na minha cabeça era isso. Se ele atirar, eu vou fazer o quê? Você Pode. acredita? Era um moleque, né? Assim, tinha 20 e poucos anos. Eu não tinha essa. Acho que hoje eu pararia, tá ligado? Falar, não. Hoje em dia, né? Tomei um quadro esses dias no Guarujá. Parei. Você Autorizou. tava fazendo um A trampo. gente tava fazendo um trampo atrás de um condomínio que tinha umas pedras da praia e tal, não sei o que, aí alguém denunciou, né? Mas era uma coisa que não tinha nada, aí a gente inventou de fazer, né? E demorou ficar no lugar lá e aí colou a metropolitana e com metralhador e o caramba. Caralho. Tem autorização? Não tem. Nossa. Não tem autorização. Então vocês vão ficar aí. Aí um dos policiais mais maldosos, que é o que tá no metralhador, falou: ó, então você, vou ligar pra alguém do prédio pra vir aqui. Porque alguém do prédio denunciou, mas não teve coragem de descer. Então a gente deu sorte esse dia porque a gente ia assinar um barato pesado, porque era um condomínio, né? Um prédio no condomínio, uma parede de condomínio. Então pararam lá, pegaram o documento e o meu azar foi porque o rapaz que estava comigo, ele tinha passagem. Putz, é por isso que eles iam. E aí embaçaram e tal, não sei o quê. Aí falaram, vamos fazer assim, já que não veio ninguém aqui para descer aqui para levar vocês, e a gente vai ter que poderia levar vocês por causa da denúncia, eu vou deixar vocês ir embora, só que a tinta vai ficar tudo com nós. Então, Nossa, o foda, material né? vai ficar com nós, e aí você retira quando vocês quiserem lá em tal lugar, mas vocês vão ter que assinar uma parada e tal. A gente deixou lá. E quanto de grana se perde nessas brincadeiras Ah, assim? uns 300 contos de material por aí. Que merda, hein? O que assina hoje quando pega alguém grafitando? É um É vandalismo, enquadrado né? no mesmo, tanto o pichador quanto o Isso. grafite, eles enquadram no mesmo... Patrimônio público, essas paradas assim, tá ligado? Vandalismo e tal. E a gente deu sorte porque não tinha ninguém ali nesse prédio mais desceu poderoso lá. que pudesse ferrar a gente ali. Senão. E a gente foi numa época que tá tendo muito coisa de polícia lá, né? Facção, não sei o que e tal. Então tá tendo muito policiamento lá. E a gente não se ligou muito nisso, tá ligado? Ele levou eu pra um lugar que a gente achava que era de boa e não era. Porque não tinha picho nenhum na parede. Então a gente achava, era de frente pro mar. Tipo, vamos fazer aqui, vai ficar da hora, todo mundo vai ver do mar e tal. Passar um barco vai ver nosso trampo lá, tá ligado? Então. Isso que é foda, né? Os caras foi pensando mais da cultura, da parada de fazer o negócio, de que, tipo, pensar em Mas polícia. foi engraçado, porque um dos polícias era bem tranquilo. Ele falou: o que vocês estão fazendo? Vai grafite. Aí você trabalha com o quê? Com grafite. E você também, né? Falou pro outro. E aí, mas o que tá escrito? Ele quis saber, ele se interessou, eu achei da hora, tá ligado? Porque os caras nem querem saber, né? Quer te levar e acabou. Ele perguntou, tá ligado? Tal. Ele falou: não, a gente faz isso na rua, tal, é nosso trabalho, tal, não sei o quê. Ah, não é pichação? Eu falei: não, mano. É que a gente não tem autorização pra fazer, mas a gente veio fazer uma coisa porque achou que tava abandonado, tá? Se der uma ideia lá e conseguimos sair. Uhum.
Entendeu? Foi recente isso, Beto? Foi recente. Foi, Então- acho que 2 meses atrás, 1 mês atrás. Ah, então isso eu acho que sempre vai ter, então, né, Vai cara? ser, vai Esse ter. meio que esse A partir do momento que você tá preconceito, com acho que spray, sempre que vai quem ter, não né, cara? conhece o que você tá fazendo, quem não sabe o que você tá fazendo, porque assim, a gente tava num lugar que tinha pescador lá no final da rocha, tinha gente que tava entrando mesmo na trilha que a gente tinha entrado, tinha gente na sacada do hotel, então a gente não sabe quem denunciou. Então, tá vendo o que tá fazendo ali, e lá, a praia é um lugar que não tem muita coisa assim de. Não é que nem aqui em São Paulo, que tem grafite em tudo que é lugar. A praia é específica. Então lá, como é coisa de natureza, as pessoas pensam que você tá ferrando a natureza. Você tá pichando. A ideia deles é essa. Do pessoal de lá. Eles não têm, assim, não tem muito lugar que tem grafite, entendeu? É mais comercial, tal. Às vezes Não tem ligou, muito grafiteiros também, às vezes tal. ligou pra falar que tava pichando, né? Às vezes Isso. nem A primeira, viu, a nem viu primeira, que assim, é. a pessoa vê você fazendo o primeiro traço, né? Primeiro traço, ela já te intitula como pichador. É pichador! É, grita na rua, mesmo se você tá fazendo uma coisa colorida, gritam, né? A gente se chateia porque, porra, o tanto de informação que a gente tem hoje em dia de internet, de televisão, que sai na televisão, que sai em jornal, que sai em revista, sai em Instagram, sai em tudo, a pessoa ainda te intitula, né? Uma coisa como se estivesse fazendo uma coisa errada. Você falando isso, Tenho eu. nada contra a pichação, porque eu já Sim. fui. Acho da hora quem faz, mas eu não faço mais por vários motivos, porque pra mim o grafite me satisfaz melhor, tá ligado? Falando nesse assunto, eu vi um vídeo esses dias que era uma reportagem que a mulher tava fazendo, um cara que pichava, né? Daí ele foi e pichou a porta de uma senhora assim. Daí a mulher falou assim: ah, mas ela deixou? Ele, não, deixou sim, tal, não sei o quê, me permitiu, tal, não sei o quê. Ah, posso falar com ela? Ah, não, não, mas aí você me complica, tal, né? Aí beleza, aí cortou e foi pra casa do cara, né? Aí a mulher falou assim: nossa, mas a sua porta aqui bonitinha, né? Bacana, né? Limpinha, né? E você não tem nenhum grau, nada, nenhum picho aí? Não, aqui não pode, né? Aqui, aqui não é legal fazer, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Eu falei, caralho, tipo, na porta dos outros, beleza, mas na dele não, né? Na dele não. A gente tem essa. A maioria dos pichadores grafiteiros. Tem a sua casa grafitada, não? Tem a sua casa pichada também? Né? Tipo, tá ligado? No dos outros é da hora, mas na nossa não. A gente vê também, Betas, que assim, na pichação às vezes rola uma rivalidade, assim. Não Sim. sei se rola ainda porque eu não acompanho mais, mas, né, falando daquela questão dos mais imundos que teve na época, lá o RGS. No grafite existe algum tipo de rivalidade? Existe. Ou existe? Existe Mas se como que você, é? se você cobrir o trampo de alguém, né? Não, isso sim, mas tirando isso, não tem nenhuma. Não sei, sei Tem lá. o ego, mano. Só o ego É mesmo. o ego, mano. O ego é a principal rivalidade de cada um, tá ligado? Porque um sempre acha que é melhor que o outro, tá ligado? Sim. Enquanto você não tiver respeito com o trabalho do outro, mano, você achar que o seu é melhor que o outro, você não é melhor que o outro. Cada um faz o que você que gosta de fazer, o estilo que gosta de fazer, o jeito que gosta de fazer. Eu vejo muita gente falar assim, ah, isso não é grafite, tá ligado? Então, como que você vai jogar uma coisa que Mas gente do meio que gente fala do isso? meio, Que fala isso? muita gente do meio fala, ah, isso não é grafite, isso pra mim não é grafite. Aí é foda, né? Você não sabe a caminhada do outro, você não sabe como ele começou, você não sabe por que que ele faz daquele jeito, se aquele jeito que ele faz pra ele satisfaz melhor. Não é só porque você faz de um jeito e a pessoa não faz do mesmo jeito que você, tá ligado? Não é grafite, você não tem que titular nada. Cada um que faz a sua arte do jeito que tem que fazer Sim. e é isso, É entendeu? arte, né, cara? Você não tem que opinar na arte do cara. O cara pode fazer um risco, duas bolinhas. Sim. Mano, se aquele pra A ele é rivalidade arte, no tá ligado? grafite é mais isso, é mais o ego, mano. Sabe? É aquela coisa que parece que é uma competição, mano. Então, eu ia te perguntar agora, talvez a resposta já esteja dada. Isso. É uma classe unida ou não? Você acha? O que você acha do seu ponto de vista, assim? Você acha que eles são. Acho que não, acho que você já respondeu. As polêmicas. Acho que As polêmicas. Olha o corte. Assim, por Mas isso se que você não quiser responder também, Sim. tá tudo Por isso que tá existem as tranquilo. crios. Por quê? As crios são o quê? São um conjunto de amigos, tá ligado? Amigos que já pintam juntos, tal. A rivalidade tem com alguma coisa que um falou do outro, ou porque, você cobriu meu muro lá e você não me chamou, e aí já vira uma coisa pessoal, tá ligado? É mais por causa disso, mano. Ou se eu, né, o cara ficar, putz, você viu aquele cara, ele sempre tá nos lugares mal arrogante, não fala, não conversa, não quer trocar ideia. Fui lá, o cara nem me cumprimentou. É tipo essas coisas assim, tá ligado? Mas essa coisa de ego mesmo, que eu acho que na música também deve ter, A gente tá ligado? falou muito que o rock hoje, né? Fala, o rock morreu. Assim, o que fez o rock dar uma decaída
Não foi questão que a galera não tá ouvindo mais tanto, mas é porque na época, assim, a classe era meio desunida. Tinha muito lance do ego. Ah, minha banda tá foda, a sua não pode chegar no mesmo patamar que o meu, tá ligado? Então isso rolou muito no rock, essa desunião, onde a gente aprende muito com funk, com rap, Com o trap. com trap também, que assim, o cara estoura, ele já faz um feat com mais dois vagabundos que não é conhecido, tá Sim, ligado? E sim. assim já acende mais dois. E assim vice-versa, essa máquina vai rodando. E com rock isso não rolou. Agora que tá rolando alguns feats aí com algumas bandas e tal, mas a gente vê que isso que fudeu um pouco a cena que tinha ali. Acredito que você devia ouvir um hardcore também, não sei se Não, eu você sou do ouvia rap, mais mano. do rap, Sou mais do rap. mas então tinha uma ascensão, tinha uma cena muito forte de bandas, né, nos anos 2000 ali, final dos anos 90, e isso meio que deu uma caída fodida justamente por conta disso. Ou tinha as panelas também, Sim. então Isso é- é foda, Na tá arte ligado? também Na tem. arte tem pra caralho, né? O... a tal da rivalidade é essa, de você ver que o outro tá melhor que você em alguns trabalhos, tem mais seguidor. A rede social acho que deu uma atrapalhada também nisso. Tipo, você vale o que você tem de seguidor. Você vale o que você tem Ah, de like. entendi. E é tão Se eu. zoado isso, né? Porque se você pode pegar uma agência e comprar 100 mil seguidores lá, Sim, foda-se. Nossa, entendeu? meu trampo é mais foda que o seu, Então tem muito, porque. eu vejo muito cara ganhar É, alguma coisa assim porque tem bastante seguidor. Ser contratado por causa disso, por causa do nome dele. Às vezes não é nem por causa da história que ele tem, é por causa dos seguidores que ele tem, da quantidade de seguidor que ele conquistou, comprou, sei lá. Entendeu? Então, a união é entre amigos. União geral, eu não vejo. Porque, lógico, eu tenho muitos amigos que me indicam para algumas coisas, eu indico para as outras, eu indico meus amigos para outras. Mas quem não se conhece, não se fala não fala o trabalho pro outro. Não vou, vou pegar esse trampo, vou dar para aquele cara porque eu gosto dele ali, vou dar a caminhada dele. É bem difícil. A pessoa prefere ela fazer, foda. tá O ligado? terça foi. Aí é onde eu falo que vem o egoísmo, tá ligado? Sim, na. Que dia que a gente gravou com o Gubit? Quinta, né? Quinta. Quinta-feira a gente perguntou isso pro Gubit também, né? Ele é tatuador. Ele falou que na tatuagem também é bem assim, cara. Você chegou, ele fala, mano, Ele às falou que vezes é você muito chegava desunido. num lugar assim, aí você ia ver o seu brother fazendo uma tatu. Aí você chegava assim, não, eu faço umas tatu também. Na hora o cara já cobria aqui pra não poder mostrar como que ele fazia o traço ali, tá ligado? Tipo um Não, bagulho. É chato isso, sim, né, é velho? chato, Ter porque isso você, na arte, né, mano? não, você tem que Tá em- passar o que você aprendeu pro outro, tá ligado? Pra isso Sim, se continuar, isso não sim, parar, tá ligado? sim, Você falou, o rock morreu, por quê? Porque às vezes as pessoas não querem ensinar o outro a tocar, a cantar, compor, tá ligado? sim, E não quer deixar a coisa continuar pelo sim. movimento, tá ligado? É Pelo que- movimento. é aquele lance, tudo que você faz, mano, volta pra você, Sim, tá ligado? E às vezes as pessoas não entendem isso. Acho que ela isso. tem um talento, E às ela vezes tem ela que pegar, prefere tipo, aquele talento pra ela e isso, e, só mano, ela e pode ter você tem que aquilo e... repassar isso, tá ligado? Ensinar a galera e tal. E Tess, falando um pouco do seu trampo, assim, também, você faz muito lance do abstrato, né, que a gente tava falando. Isso. Você teve alguma influência, assim, tipo um Basquiat, talvez, não sei, ou foi sozinho, você falou, não, Foi ou assim, ó, teve algo que você via, assim, que falou, não sei, você teve alguma influência, assim, na questão do abstrato, assim? puta, eu acho que o lance de eu estudar muito grafite americano, alemão, né, ver muitas cores assim, é, e eu sou muito ligado a esse bagulho de universo, tá ligado? Sempre gostei desse bagulho de sistema solar, eu vi aquelas galáxias paradas assim, eu falei, mano, eu acho que dá pra jogar isso no meu trampo, tá ligado? Uhum. De misturar cores assim. Eu acho que o abstrato surgiu disso, de eu ver aquelas cores de estrelas, de não sei o quê. Pode ver que a maioria do meu trabalho tem essas coisas ainda, né? Pode ser um fundo Sim, preto, fundo colorido, qualquer coisa. Eu sempre jogo alguma coisa assim que tem essa mistura de cores, né? Então, o grafite tem muito efeito, a letra dá para se fazer muito efeito com 3D, com Weird Style. Então, tipo, dá para o explorar você ver o que vem na sua cabeça. O abstrato é você jogar o que vem na sua cabeça, entendeu? sim. Tanto traço, tanto espirrado, tanto esfumaçado, tanto a junção de cores, a mistura de cores. Eu sempre gostei disso, assim, por causa do lance do sistema solar. Eu via as galáxias, eu via as estrelas, aquelas coisas coloridas. Eu falei, mano, caralho, que bagulho, né? Longe pra caralho daqui. Tipo, eu posso jogar isso no meu. Você jogar pro universo, assim, essas paradas assim, tá ligado? Sim, lógico. Tipo, eu acho que o lance de inspiração foi por causa dessa linha de grafite americano, que eu sempre curti e tal, que é o começo do grafite ali, né, as letras e tal. E eu fui nessa linha, assim, de ver o Kenchu, o Dari, que é um cara que já é falecido, alemão, o Kenchu é vivo até hoje,
Que é os caras que... Os fodões da letra, assim, tá ligado? Eu falava, eu quero ser igual esses caras. Quero fazer a mesma regra de grafite igual esses caras faz. De letra, assim, tá ligado? Sim. Estilo e tal, né? Foda, Já várias vezes que eu tava pintando, os caras achavam que eu era europeu. Né? Por causa de ser branco, de estar fazendo um estilo de letra que os... Deixa o gringo picha, deixa o É. gringo fazer o desenho dele Nada aí. Você já tirou uma onda com isso, já? Tipo, o cara falando que é Pude gringo, falar inglês, já meteu um né? inglêsão. Não, porque me conheciam, tá ligado? Podia ter feito, mano. Vou tentar fazer uma vez. Pô, faz, principalmente ver a polícia, No, lá assim, mete no, em Guarujá eu podia ter feito isso. Ia ser foda. Falar meio que inglês assim, o cara não entende nada. É, não sei o que tá acontecendo, tá ligado? Tipo isso. Você falou que você escuta bastante rap, né? Que você é do rap. É trilha sonora pra você grafitar? É, não muito mais, mas é ainda. No começo era mais, né? Sempre gostei de rap nacional, comecei a gostar de Racionais com 11 anos, 14 anos. E agora não muito, porque eu curto mais um reggae, uma coisa mais relaxada. É, Então, tem dia que eu gosto de escutar rap pesadão, tem dia que eu gosto de escutar rap mais leve, tem dia que eu gosto de escutar reggae, tem dia que você tá tem dia que eu na gosto de escutar febre um do facção samba. central, aí É, você vai buscar não. um ponto de equilíbrio aqui. Sim, sou mato seco, pra fazer uma Porque tela mais acho que é da hora boa. fazer um trampo, né, mano? Com uma Sim, trilha sonora assim, sim, com. E a trilha sonora vai muito do que você tá. Como é que tá a sua vibe isso. No naquele dia, dia, na né? semana, né? Isso, pô, Sim. você vai mais tranquilo, então, Tem mano. dia que quero fazer uma coisa milhão, aí eu ponho um mais pesadão, pra me cantar junto, tal, Sim. sabe? E ter mais inspiração. Mas tem dia que eu quero uma coisa mais leve, que vai fazer um tracinho numa tela mais caprichado, mais leve, assim, tipo, aí eu coloco um reggae, uma coisa mais good vibe, assim, Sim, tá né? ligado? Depende Pra muito ficar do leve. seu espírito no momento Depende ali, né? do dia. Depende do dia. Porque tem algum- dia que você não tá inspirado, você vai só chegar lá fazer qualquer coisa. Tem dia que você vai tá muito inspirado. Puta, tive essa ideia, vou pôr em produção e tal. Tem dia que você vai só pra complementar o que você já tá pra finalizar, tá ligado? E o seu top 3 de rap nacional, mano? Top 3 de rap nacional, pra mim, né? Racionais é o primeiro, não tem nem como falar que não, né, mano? Que foi o que começou tudo, né? É, eu aprendi a gostar de Racionais porque eu escutei muito Public Enemy, e eu vejo que eles se inspiraram em Public Enemy. Então, pra mim, acho que pra mim, o Racionais é o primeiro. Você chegou a colar no São Bento, na época ali? Que a Não, não galera colei. não, Não, né? não colei. Porque era a época de já 80, né? 86, né? Ah, Eu não. tinha, acho que, 7, 8 anos na época. Pode Então, crer. não é a época que eu Uhum. consegui. Mas, assim, escutei muito Taíde, GOG, sempre gostei. Segundo, o Sabotagem, mano. A vantagem é foda, né? Sabotagem por quê? Porque eu conheci ele, já fui em show dele umas 2, 3 vezes. E é o cara que veio sozinho e ele criou uma coisa própria dele, tá ligado? Própria dele, assim, que tipo, você vê que é o cara, ele não copiou ninguém. É. A única coisa que eu acho que ele copiou foi o cabelo que foi do Cúlio, tá ligado? Que é muito parecido com o Cúlio. É, o flow dele, Ele a mesmo levada dele é falou bem que ele. diferente, né? Mas o flow é muito diferenciado e pra mim, eu escuto até hoje, é uma coisa que não me enjoa, assim, Uhum. tá ligado? Um cara que não me enjoa. E os caras lançaram um disco dele há pouco tempo atrás, né? Que era com as músicas que ele tava escrevendo, que era pro próximo disco dele, que só que ele acabou morrendo e não conseguiu terminar, né? Sim, Mano, é fudido, cara. É muito fudido. bom, mano. E É tem várias, muito. e tem várias participações, cara. É muito, Isso, mano. produção de base dos sons dele, Eu acho que era a o Era o voz, Benjamin que é o tava Benjamin produzindo, que né? fazia, né? o jeito que ele canta, sabe? Não é a coisa que Flow, não né? para, não, tipo, A não é levada. aquele rap que te cansa, tá ligado? Que você cansa de ouvir, você entra naquela energia dele, tá O que ligado? você acha dessa molecadinha assim que faz esse rap novo, né? Essa nova escola? Putz, mano, Se você chegar a escutar alguma coisa, não te interessa. Mas não, tem alguma coisa nova que você. Algum Algum, artista, algum rapper aí que você ouviu e você falou, caralho, me surpreendeu. algo novo aí que tá rolando Ou você é aí. mais das antigas eu mesmo, sou gente? mais das antigas, mano. É, O que eu gostei, assim, da época que lançaram o Emicida, lançaram o Projota, lançaram né? Rashid. Rashid, esses caras que veio depois, assim, o que eu gostei muito foi o Nocivo Chomon, porque ele bateu de frente com todos esses caras, tá ligado? Ah, no nossa, Silvio é esse velho é foda. É, foda. aí, tipo, pra mim foi o que. Por quê? Porque ele falava dos caras, tá ligado? Eu achava, falei, cara, o cara tá desafiando Você ali. chegou a pegar aquela treta que rolou lá do galera do Nordeste, com aqui de São Paulo, aqui, o suicídio lá? Não, Não chegou a não, pegar? não. É porque já era de uma crio nova lá dos caras lá, então meio que. É que o Shomon ele fez uma música, né? Uma Sim, resposta, porque teve foi, eu acho que foi o Baku, acho que o Baku É, Estúdio Blues, foi o Baku, foi, né? foi O bagulho. Baku Estúdio Blues, eu sei que ele mais dois fizeram uma letra lá, uma música, um rap, né? Uma música.
meio que atacando a galera aqui do Rio São Paulo, tá ligado? Sim. Aí, mano, o Nocivo. O Nocivo que faz as diz, Gosta aquela a rua de quem, né? Que ele fala Mano, falando do quem? Emicida, A né? rua É é quem? pesado. É, E aí é ele o já rei das fez diz, né? uma diz pros caras arregaçando, velho. Tipo, depois você pesquisa lá. Tá. É, acho que é Surici. Eu não lembro qual que é, é o nome da diz dele. Mas se não me engano, dos caras lá do Nordeste pra cá, acho que foi Suicídio. Né? E ele fez, mano, pesado, mano. Sim. Nossa Eu dá dó dos caras. Senhora. Terceiro, pra mim, é o RZO, mano. É Porra, isso, O RZO, eu acho que porque é um grupo muito diferenciado também, que também tem um estilo. Eles lembram um pouco o Tanclan, eu acho, Sim. brasileiro, assim. Mas criaram uma coisa bem que eu escuto até hoje, assim, tá ligado? Tipo, se pegar sua playlist, esses três estão lá. Tá. Com certeza. Foi um baque pra você quando o Sabotagem faleceu, Foi, cara? mano, porque era Você o lembra, auge. você lembra onde você tava quando você recebeu a notícia? Putz, mano. Tava em casa, eu acho. Foi 2001, né? Foi 2001. 2001. Eu trabalhava em empresa ainda. Eu lembro que eu acho que fui na hora do almoço que eu fui pra casa almoçar, trabalhando numa empresa, fui pra casa almoçar e eu vi na televisão. Aí, tipo, foi porque na época, pô, ele tava estouradão, né? Tava da hora. Fazendo Cantava uns pra caramba, filmes, né, fazendo os também. filmes, fazendo show pra caramba. Eu já tinha ido no show, já tinha conhecido ele. Porque na época minha irmã namorava com um cara, que esse cara, o primo dele era empresário do RZO. Aí eu fui num show na Santa Cecília. Olha que engraçado, no final da rua tava rolando um show de punk e no mesma rua tava rolando um show de rap. Aí ia ter RZO, Conexão do Morro, Sabotagem. E eu conheci o Sabotagem esse dia. Tá ligado? Ele veio, ele só tinha a música Rap Compromisso, né? Ele veio e me comprometeu a gente, quis conhecer e tal, não sei o Ele quê. era humildaço, né? Aí eu mano? trombava ele na galeria do rock, às vezes, é mudaço, mó da hora. E isso que foi legal, porque eu já tinha visto show dele, já vi show vazio, já fui em show lotado, tá ligado? Então, tipo, eu via que ele era diferente, assim. Então, E o cara na virou época, assim, Um ícone, né? um ícone, né, Sim, cara? E o cara total. lançou um CD, e o disco dele é muito bom. O ele primeiro. virou, tipo, um Tupac brasileiro, assim, né? Tipo, que todo mundo se espelha, assim, tipo, Chegaram né? a pegar o cara que mataram ele? Falou que era treta de cadeia, né? Na treta de Era cadeia, treta né? de cadeia, é. Falou que era um cara que era inimigo. Ele foi preso, né? Ficou um tempo preso. Ele era ex-traficante, né? E aí, Foda que ele foi um dos caras do tráfico. Os caras falaram, mano, você canta mó bem, mano. Você faz umas rimas da hora, mano. Mas Vai ele cantar, saiu por caralho. causa disso, É. né? Ele saiu por causa que ele era traficante, né? Ele quis cantar, e os caras já sabiam que ele tinha essa levada Falou, já. para, sai daqui, mano. Você Aí tem... ele conheceu os caras do RZO, os caras deram uma chance pra ele lá e tal. Mas é por Sim. causa disso, é treta de cadeia. Depois que ele saiu da cadeia, o cara foi atrás dele, Uhum. entendeu? Caralho. Ele ficou um tempo na rua e depois o cara foi atrás dele. O cara saiu e foi atrás dele. Aí matou Que ele, tá ligado? fita, né, velho? Foda, né? Treta de cadeia, né, mano? Você fala que esses caras que é muito. Tem uma áurea muito diferente, né, mano? Um brilho diferente. A maioria vai cedo, né, mano? Sim. Parece que não é inexplicável. Eu né? acho que cada um tem o seu tempo pra ficar na Terra, né, mano? É. O seu destino, o seu tempinho pra você apresentar o que você tem que apresentar, Sim. né? E ir embora. Igual o Chorão, né? O Chorão também foi um puta Sim, baque, tá ligado? foi. Não sei se você curtia. Curtia. Charlie Brown Eu na curtia mais por causa dos meninos, mano, porque eu comecei a andar muito pra Moca, eu conheci o Thiago, o Rafael e tal, o Cassiano na época, e o Hugo também, né? E eu andava com eles, os moleques só escutava rock no carro, mano. Eu ia pros rolês, só escutava rock, mano. Era Slipknot, Charlie Brown, todas essas bandas que você falou aí, eu escutava. Uhum. Algumas coisas eu conheço por causa deles, Uhum. entendeu? Curtia algumas coisas. Charlie Brown eu gostava, sim. Falava muito com a gente, né, mano? Tipo, a galera do skate. Era galera do muito, rap, a galera do grafite. Fala também. muito do nosso rolê, assim, na época, né? Sim, né? Quando a gente tinha 20 e poucos anos, assim. Ele falava muito daquela coisa de rolê que a gente fazia, de namorada, de não sei o quê e tal, né? Uhum. As músicas deles eram muito inspiradoras, assim, né? Bem... Mas É isso, né? Deu tempo, né? deu o tempo dele, né? Faz falta pra Se perdeu cacete. ali, Caras que fazem infelizmente. muita falta, É cara que se Sabotagem, perde na Chorão. vida, né? E assim, Também. cortou o tempo dele, né? Ele cortou, Então né? o Sabotagem tem um som chorão, né, mano? Tem. No disco, né? Cantando pro Santos. Cantando pro Santos. É. Som é foda. Tá no álbum do Sabotagem, né? Esse Cantando som, né? pro Santos. Acho que é o... E o Chorão fala de Sabotagem uma música, né? Uma música de Não, tem aquela Sabotagem. música A União, não é? Que é do Nadando com os Tubarões, que ele faz um som Sabota, o o Sabota fala. RZO, Isso. Chorão, e eu acho que tem mais um que eu não tô lembrando agora. Tem no E CD que é eu um acho puta legal som. do Sabotagem que ele faz uma parada pesada, tipo um rap pesado, e ao mesmo tempo ele não fica pesado, tá ligado? Tipo, não é aquele, tipo um facção central, tá ligado? Que é só Sim. sangue nos olhos. Ele é meio, tipo, ele consegue pegar a essência, tipo, É. do facção e consegue ser leve, tá ligado? Sim. Tem uma melodia, uma parada assim, mano, é diferenciado. Ele cara. falava do crime como se fosse um rolê, tá ligado? Isso, né? exatamente, É tipo né? isso. O facção já fala do crime, É. Já de era. jorrar sangue. Eu gosto pra caralho de Sim. facção do Eduardo Tadeu. E acho que, assim, de rap, assim, é o meu favorito, tá ligado?
E eu acho muito foda, cara. Sensacional. Ô, antes da gente finalizar, fala pra gente assim, mano, que dica que você dá pra essa galera nova que tá começando a grafitar, que tá começando, Tá. né, tá entrando, tá se admirando. Que dica que você dá, mano, pra essa galera que tá A começando? dica que eu dou é que hoje em dia tá tudo mais fácil, tá ligado? E a galera tem que pegar, entrar nessa vibe, porque quando a gente começou, né, há 25 anos atrás aí, era tudo muito mais difícil, não tinha informação, não tinha internet, além da polícia, além das coisas, era tudo mais difícil. Hoje em dia tá tudo aí, ó. Então, não vem me reclamar, tá ligado? Que não tá fácil. Tá fácil sim. Pega uma folha, cria um estilo, desenha pra caramba, tá ligado? Fica lá 2 anos, 3 anos desenhando o que você gosta de fazer, cria uma coisa sua, tá ligado? Você vai ter inspirações, você vai ter referências, você vai ter tudo isso daí. Mas cria uma coisa sua própria pra você ser diferente do outro. Procura Foi isso que sempre eu ser. busquei pra mim, tá ligado? Ser diferente do outro. Eu não queria ser igual ao outro. O que, vou fazer igual o outro faz. Não, eu quero criar uma coisa minha. Pra que o pessoal bater o olho e ver meu trampo e falar, é meu. Tipo, às vezes, quando a pessoa não tem um norte assim, né? Ela começa a ver, as pessoas começam a fazer igual, né? Isso. Ela busca uma referência de que é o Isso, que ela quer ser, isso. tá ligado? Mas aí fica muito robótico, tá ligado? Sim. Fica com picola, tá Mas ligado? eu acho que é com o tempo também, né? Que ela vai. Ela, Com o ela, tempo ela ela vai. tem a referência, ela Sim, tem aquela referência, ela começa a fazer igual, aí, ela fala, poxa, dá pra fazer desse jeito aqui também. Aí vai criando a própria isso. essência, né? Mas assim, a prática você pôr em prática e trabalhar aquela prática sua lá, praticar, desenhar pra caramba, aí vai pra parede, vê como que é, procura informação de outros caras, tá ligado? Ou vê muitos caras fazendo. Eu vi muito vídeo, eu vi muita revista. Eu segui revistas que davam passo a passo como fazer um grafite. Eu peguei essa época que os caras lançavam revista assim. Você faz lá o esboço primeiro, pinta com rolinho, contorna, depois você faz um esfumaçado, depois você faz um degradê, contornou, acabou. Então, tipo, eu peguei essa. Busca informação, mano. Busca informação que, tipo, é, você vai ter ferramenta pra você trabalhar. Entendeu? É essa a dica que eu dou. Tipo, de a pessoa não desistir também, mano. Porque vai ter muita coisa difícil. Por mais que hoje em dia tá mais fácil, mas vai ter muita coisa que a pessoa fala assim, puta, tô fazendo isso, ninguém tá gostando. Não, a primeira coisa que você tem que fazer é gostar, você gostar. Exatamente. Você gostou, as outras pessoas que estão ao seu redor é consequência, tá Mas sabe qual ligado? que é o foda, mano? É que às vezes, tipo, como hoje a gente tá muito naquela época de informação, internet e celular e Instagram, então acho que a pessoa até começa a fazer, aí vem uma crítica negativa, ela já, Sim, ela já tem que começa saber deslanchar. lidar, né, com a não aceitação, né? Tem Com que a saber lidar com a aceitação. não aceitação, porque você vai ter muita gente que não vai gostar. Que vai Já chegar e falar, teve mano, é muitos uma trabalhos bosta que, isso aqui. tipo, eu não quero sua letra, eu quero isso aqui. Tá bom, beleza. Mas teve muita gente que falou assim: eu quero o seu trampo. Eu fiz um trampo na Vergueiro, na Rua Vergueiro, lá na Volk, lá na academia. O cara queria colorido tudo, tá ligado? Ele adorava, mano. Ele adora até hoje. Então, vou refazer. Ele pediu pra mim voltar lá, fazer um trampo novo e tal. Então, tipo assim, vai ter quando você vai fazer o seu trampo autoral, vai ter quando você não vai fazer. Mas assim, faça uma coisa que você vai se sentir bem. Pros outros, é consequência. O outro gostar do seu trabalho, o outro não gostar. De você receber uma crítica. Mas a principal coisa é você aceitar aquilo que você tá fazendo, sabe? De você sempre estar melhorando, sempre praticando. Não faz assim, ó, vou fazer hoje, amanhã eu já não vou fazer. Não. Pratica todo dia, mano. Desenha todo dia, Aí se é sabe? realmente aquilo que você quer pra você, mano, você tem que fazer Isso, todo dia, né? Você tem entendeu? que. Se você quer seguir um caminho de arte, ser reconhecido, ser conhecido, você tem que praticar, mano. Praticar quase todos os dias, né? Hoje em dia, tipo, eu sei que eu pinto melhor porque quase todo dia eu tô mexendo com spray. Quase todo dia eu tô mexendo com Você tinta. sente sua evolução, né? Você Cada dia que sente a passa. evolução, tá ligado? Então, não adianta você fazer um dia, um ano, aí falar, putz, não tá dando certo isso, eu vou parar. Vou dar um tempo. Aí daqui a pouco você volta, você não vai voltar com a mesma inspiração. Não, continua. Vai continuando, mano. No positivo, que as coisas vão. Tudo que tá pra vir pra você vai vir. E aí foi onde eu fui me direcionando, tá ligado? Valeu mesmo você ter colado, mano. Papo foda do caralho. Valeu, Mano, mano. prazerzaço, mano. E Obrigado. satisfação de ter te conhecido. Obrigado, mano. Foda pra Descobrir caralho. mais, sabe, sobre isso aí. Porque, mano, a gente é meio leigo na parada, tá ligado? E Sim. você vê você falando assim, foi ver o brilho do seu olho falando do seu Ah, trabalho, tá legal, ligado? É legal pra legal. caralho, Da tá? Sei da hora. hora. Só deixa eu te perguntar uma paradinha. Mano, você falou no lugar que você queria fazer um grafite no carro forte, Sim. né? Tem algum lugar, tirando o carro forte, que você gostaria? Ou um lugar do mundo, sei lá. Ah, lugar do mundo, Algum que você sim. queria. Ou pode ser no Brasil também, algum lugar específico que você olhou e falou: caralho, tinha que ter um
um Um trampo. trampo meu ali. Sim, tem qual que seria? Espanha, tem Alemanha, porque é onde eu comecei a ver os grafites e os caras que eu gostava, tá ligado? Puta, eu quero ter uma oportunidade um dia de viajar pra Espanha e fazer com um cara. Eu tenho a minha crio, o Wild Cans, é de um rapaz da Espanha. Quero um dia pintar lá com ele, tá ligado? Legal. Que a nossa crio de lá. Eu fui convidado, né? O cara gostava muito do meu estilo, ele também Sim. faz letra. Ele me convidou, tá ligado? Então hoje eu faço parte da crio, mas eu nunca pintei com os caras. Então eu quero um dia pegar, viajar, pintar com os caras. Os caras, pô, o cara veio do Brasil pra cá, tal, não sei Mas o rolou quê. convite, mas você não foi? Não rolou convite ainda, Ah, porque eu tá. não tive oportunidade Tá, ainda. entendi. Achei Mas o tinha dia rolado. que eu me programar, tudo certinho, assim, Espanha é um lugar, né, Estados Unidos, lógico, Los Angeles, berço do grafite, Brooklyn, um monte de lugar, assim, que eu queria estar. Holanda, eu acho na Deixar sua hora. marca, né? Deixar minha marca, tipo, né? Mano, Onde tem. Profe- Muro de Berlim, já pensou? ouvindo um supla, hein? Garota de Berlim. Mano, eu profetizo que isso vai acontecer e Sim, vai sim. ser foda. E você vai voltar aqui e contar pra gente como que foi essa Legal, experiência, pô. mano. Sim, Demorou? volto sim, Você lógico, crê nessa com parada? Creio, Então lógico. é isso, irmão. Vai dar Tudo certo. que a gente você joga vai... pro universo, ele vem. Vai sim. Quando a tenho gente certeza, busca mano. E põe um e sentimento põe bom o em cima sentimento, disso. põe um positivo. Sim. Muita coisa que eu conquistei na minha carreira foi porque eu joguei meu positivo e as coisas aconteceram. Vai rolar, mano. Sabe? Às vezes tá numa dificuldade ali, falei, putz, precisava de um trampo assim, assim, assim. Eu lembro na pandemia, eu falei com ela, falei, na pandemia eu preciso de um trampo meu na Vila Madalena, mano. Nunca tinha feito trampo na Vila Madalena. Eu preciso de um trampo na Vila Madalena. Um cliente meu me ligou, mano, vou abrir um bar na Vila Madalena. Quer fazer um trampo lá? Quero. A lei da atração. Então, tipo assim, o que você joga pro universo, Sim. coisas boas vão vir coisas boas. Se você jogar coisa ruim, vai vir coisa ruim e não adianta reclamar. Você tem que jogar você tem que jogar pro universo com sentimento bom. Bom Isso vai dar sentimento aquele- bom, com fé, força, com né? Com fé, fé, né? né? Acreditar. É isso, né? mano. E- Conforme a gente vai se preparando pro que você quer, o universo vai jogando pra você depois. Sim, demorou. É isso. E se for em Amsterdã também, já traz um negocinho pra nós. Olha, É isso, galera. Meu, prazer. Obrigado por ter vindo. Muito agradecido. Espero que você tenha se sentido bem aí. Que foi. Sim. Tenha Gostado sido do à papo. vontade aí. sim, gostei. E volte sempre, cara. Aqui já sabe onde fica aí. Fechou. Pode colar ser brother dos caras aí, Bolinha. Sim, o, sim. o Ticano. Eu que Mano, agradeço, é é louco. isso É e- primeiro de muitos aí que possa Sim, com certeza, mano. contar uma outra história e tal, Claro, voltar de claro. novo aí. Vamos sim. Da hora. Eu que agradeço o convite e legal pra estar somando com um conteúdo pra vocês. Demorou, irmão. É isso. Fechou? Tamo junto. Quando quiser É- voltar, sabe, né? Sim, sabe onde Pode é, né? tá Tá seu aberto, caminho. já sabe. É isso, galera. A gente vai encerrar mais um Dona Maracast aí. Meu, segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, no... Esqueci alguma rede? Eu sempre esqueço alguma rede. Né? Acho que só, né? Facebook, já falei. Ah, tem que falar Instagram. do Sim, do se Spotify. você não pode assistir a gente, pô, você consegue ouvir a gente lá no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Às vezes, né, você não consegue ver o vídeo, tá lá limpando a casa, fazendo um grafite lá. Não consegue assistir, ouve a gente lá nas plataformas de áudio, de som, e nos streamings, né? E é isso, segue a gente lá, compartilha. Se você não é inscrito no canal, a gente tem nossa meta para bater de 1997 inscritos. E a gente vai deixar um QR Code aqui, se quiser patrocinar a gente, você que gosta do nosso conteúdo, meu, dá uma força lá, sempre bem-vindo. A gente vai curtir pra cacete. E, por favor, deixe suas redes sociais, mano. Isso, por Sim, favor. Quem quiser contratar seu trampo, quiser conhecer mais o seu trampo. Certo. Instagram, Jorge Underline BTS. Facebook é a mesma coisa. É lá onde tá os meus trabalhos, onde Sim. o pessoal vê, onde eu tô postando sempre alguma coisa. Assim, a minha ferramenta de trabalho ultimamente é o que eu mais giro ali, é o Instagram e tal. Sim. Então é isso aí. Se o tiozinho da padaria de ver aqui e ver você e falar, pô, mano, eu quero fazer um trampo lá, só mandar mensagem pra você lá. Antigamente Mandar um direct lá e isso, já era. Mandar um direct já era. Aí nós. Demorou. Valeu, BTS, Entre em muito contato. obrigado, hein, Da mano. hora, Tá bom? É isso. Obrigado. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Namaracast e até a próxima. Falou.